Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida Sem Limites e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Hoje vamos fazer uma coisa que eu acho que vai ser divertida. Vamos fazer aqui primeiro um enquadramento, porque é que vamos falar sobre isto, porque o tópico deste episódio e do próximo será vida de merda. Pois. E as pessoas perguntam-se, mas que raio de tópico é esse? Em abril de 2022 eu publiquei um vídeo no meu canal do YouTube chamado Os 20 Passos para ter uma vida de merda. Óbvio que eu estava a utilizar uma abordagem irónica, não é? Porque o vídeo tinha como objetivo os 20 passos para ter uma vida extraordinária, uma vida próspera, não é? E utilizando às vezes uma linguagem do contra, ou seja, num espectro diferente, nós temos o efeito desejado. Porque não adianta tu estar sempre a ser positivo, motivacional e etc. se vês que a tua comunidade está com alguma dificuldade e que não consegue ultrapassar determinadas barreiras. E às vezes, tu chocares a pessoa com uma realidade dura, às vezes traz os efeitos que tu pretendes, mas utilizando sempre a psicologia invertida. Então, quando eu faço o vídeo a dizer os 20 passos para ter uma vida de merda, em primeiro lugar, causa surpresa. Porque é que o Luís, que nunca teve este tipo de linguagem, está a utilizar este tipo de abordagem e ao mesmo tempo o que é que ele vai dizer? E quer dizer, eu vou-te dizer, Zé, foi talvez dos vídeos mais difíceis que eu gravei até hoje, porque tu sabes que eu não sou assim, no meu dia-a-dia, e estar a falar de uma forma tão séria, aliás, deu-me vontade de rir várias vezes ao gravar este vídeo, estar a falar de uma forma tão séria, seja assim, porque garante-lhe uma vida de merda. Eu acho que, no fim, quando finalmente disse, já percebeu que eu estive aqui a ser irónico e que aquilo que eu quero é que você te faça tudo ao contrário daquilo que eu lhe estive a dizer. E, portanto, eu acho que foi aliás, até se levantou essa ideia ontem, porque eu publiquei excertos desse vídeo recentemente nas redes sociais e o impacto foi novamente muito, não é? Foi grande. Então, perguntamos, porque é que não vamos falar isto no podcast e explorar aqui. Obviamente que 20 passos nós estaremos aqui 4 horas, não é? Pois. Então vamos dividir isto em 2 episódios e vamos neste primeiro episódio falar sobre os 10 primeiros passos para ter uma vida de merda e obviamente que não é isso que nós queremos para vocês, então vamos discutir um bocadinho de que forma é que ter este tipo de posturas, que no fundo nos garantem uma vida de merda, nos podem realmente trazer desequilíbrio, infelicidade, escassez, quer dizer, uma série de efeitos negativos na nossa vida. E também contar se calhar algumas histórias que ilustram porque é que é importante nós não termos isto na nossa vida, ok? Queres fazer alguma apresentação? Não. Hoje? Vamos em frente. Então vamos lá. O primeiro passo que eu falei nesse vídeo foi seja egoísta. Se você quer ter uma vida de merda, seja egoísta, porque isto garante-lhe que se pensar só em si, no seu umbigo e estar minimamente ou não estar minimamente preocupado com os outros à sua volta, isso garante uma vida de merda. O que é que achas que para ti o egoísmo ou as pessoas egoístas acabam por refletir na sua postura e na forma como tem a sua vida? Ou seja, alguém que é egoísta, qual é aquilo que ela tem garantidamente na sua vida? De negativo, óbvio. Não estás aí lá? Não. Então vou-te dizer o seguinte, vou-te utilizar aqui uma expressão. Eu desde o ser... Tanta coisa que eu acho que uma pessoa egoísta é que uma coisa só não... Não, eu primeiro é para nós começarmos a discutir, mas vou-te dar aqui um exemplo. No Ser Feliz é Possível, eu apresentei um conceito chamado visão holística, tanto no livro como no curso. E muita gente disse, Luís, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E muitas pessoas, até, obviamente, com alguma dificuldade, reconheceram, ok, eu tenho muitos momentos em que sou egoísta, em que penso em mim e não estou preocupado com os outros. E qual era o exercício? E vocês podem fazer precisamente esse exercício aí em casa, ou onde estiverem a ouvir. Vamos imaginar o teu telefone, certo? Tens o teu telefone e dizes, ok, para o meu usufruto, tudo aquilo que eu faço no meu telefone é para a minha produtividade, para o meu lazer, para tudo isso. E aquilo que eu sugeri às pessoas é para olhar para o telefone e pensar, ok, até este equipamento ter chegado às minhas mãos, quantas pessoas estiveram envolvidas? Então tu podes pensar na pessoa, por exemplo, a transportadora que te trouxe até casa, certo? Podemos falar no encarregado de armazém dessa empresa de transportes, podemos falar na loja e no encarregado de armazém da própria loja, quer dizer, até ao desenvolvimento, a ideia de criar este telefone, tiveram envolvidas praticamente, sei lá, milhares de pessoas. Milhares.
E tu começas a pensar assim, se isto é tão benéfico para mim, me dá tanto prazer usar, então se eu estiver a ignorar e ser egoísta e não pensar em nenhuma dessas 1000 pessoas, óbvio que vamos já ao ponto mais importante, que é, eu não sei quem são as pessoas, certo? Ok? Claro. Se eu não me importar minimamente com o bem-estar dos outros, com o equilíbrio dos outros, provavelmente alguma destas 1000 pessoas, vamos fazer este exemplo, que estiveram envolvidas na criação de algo que me dá prazer, provavelmente não me iriam trazer este equipamento. Então eu começo a ver a vida de uma forma completamente diferente, ou seja, de uma forma holística, em que tudo está relacionado, e digo assim, é melhor eu ter cuidado com a forma como eu trato os outros, se eu me preocupo ou não com as pessoas que estão à minha volta, porque é provável que alguma dessas pessoas que influencie diretamente a minha qualidade de vida. Certo? Certo. Tu estavas a falar que há muita coisa negativa que uma pessoa egoísta pode ter na sua vida. Vamos explorar um bocadinho isso. Imensa coisa. Eu acho que uma pessoa que seja um verdadeiro egoísta não é feliz. Em que é que te baseias? E acho que ele que é capaz de se achar feliz. Mas baseias-te nisso em algum exemplo? Algum caso que conheças? Não, assim, eu não me dou com pessoas egoístas. Mas certamente conheceste várias pessoas egoístas ao longo da vida. Mas não estive o tempo suficiente para perceber como é que elas funcionam, percebes? Não dá para uma feitio, de maneira nenhuma. Sim. Já sabes que não. Mas uma pessoa egoísta é uma pessoa que não partilha nada, absolutamente nada, com ninguém. E não achas que é uma pessoa sozinha? E não achas que é uma pessoa infeliz? Não acho, tenho a certeza. É. Mesmo que acho que não. Mas mesmo que acho que não, que eu acredito piamente que há pessoas egoístas e que se consideram felicíssimas e que se consideram muito bem, que estão muito bem. É sim, estão muito bem. Sabes que eu, no fundo, eu acho que há muitas pessoas que têm... Eu acho que a pessoa às vezes confunde. A pessoa às vezes quer ter a sua autoestima lá em cima, quer se sentir merecedor, quer se sentir valorizado e confunde isso com o egoísmo. Mas também pode ser egoísta, pode ter isso tudo e ser egoísta. Com certeza, não estou a discordar. O que eu estou a dizer é que às vezes o que antecede o egoísmo, ou o de expressar-te e viveres de uma forma egoísta, é precisamente essa necessidade de validação. A pessoa quer tanto ser aceite que acaba por dizer assim, ok, eu não quero mais depender da validação dos outros, então vou pensar só em mim. Se os outros não contribuíram para o meu bem-estar, então vou pensar só em mim. E muitas vezes isso são pessoas que eu chamo preguiçosas. Ou seja, pessoas que não tiveram coragem de enfrentar os seus próprios problemas, as suas próprias partes menos boas, e precisamente por isso começam a viver no seu mundo, começam às vezes até a destratar os outros e a ser muito indelicados, e tu sabes que infelizmente, e vem já em continuidade com o segundo ponto, acho que há pessoas que atingem um determinado estatuto na vida para provarem ela mesma e à família às vezes que são capazes, e depois começam a tratar mal as pessoas, esquecendo quem é que as ajudou a chegar lá. Ok, e depois há outra parte, essa conheço, outra parte de egoísmo. Sim. Essa lido com muitas pessoas que sofrem dessa parte de egoísmo, que são as minhas amigas pessoais, amigas mesmo, que vivem sós. Ok. Tem a casa delas, mas vivem sós. Têm os filhos, têm netos, e vão mas são independentes. Mas são independentes e jamais quereriam alguém viver com elas mas elas assumem uma questão de egoísmo. Porque não iriam jamais partilhar as coisas delas, ou lavar, ou passar, por exemplo, as tarefas domésticas. Todas elas dizem, algumas delas vivem assim, cada qual na sua casa, tem um namorado, mas cada qual vive na sua casa. Sim, ok. Com relacionamentos, mas independentes. Exatamente, por um puro egoísmo. O que é? Mas eu lá vou tratar agora de outra pessoa, quando eu tenho a minha rotina, a minha vida ali certinha, como eu quero, estou à minha vontade, deito uma perna para cada lado na cama, há este tipo de egoísmo. Mas tu achas que isso é muito mau. Espera lá, mas tu achas que isso é egoísmo ou é independência? Eu acho que as pessoas chegam a uma certa idade e eu acho, sinceramente, que se tornam um bocado egoístas. Não é independência. Mas eu vou-te dar aqui a minha perspectiva em relação a alguns casos, não é todos. Vamos imaginar que a pessoa já teve um casamento, ou se separou, ou está viúva, ou qualquer coisa do género, e certas coisas dessa relação que não lhe traziam prazer,
numa nova relação elas não querem fazer perdurar ou não querem resgatar isso. Então o que é que elas dizem? Eu prefiro manter a minha independência, tu mantens a tua independência também, portanto o parceiro ou a parceira, cada um vive a sua vida e depois temos a vida em comum. Ou seja, não, no meu entendimento não é necessariamente o egoísmo num extremo, pode roçar aí um bocadinho o egoísmo, mas às vezes é uma forma de conseguir viver melhor baseado na experiência do passado. Compreendes? Não sei, podes dar-lhe o nome que tu quiseres, não é? Mas quando a gente conversa, fala-se na palavra, a palavra que a gente usa é egoísmo. Ok. A pessoa não está disposta minimamente a partilhar as coisas dela, a bacia de lavar a cara dela, entendes? Não está. A sanita, a casa, nada, não está disposta. Mas agora vamos partir do princípio que aquilo Isso é independência. No meu caso, eu vejo de duas formas. Vejo como parte de independência, dependendo da motivação de cada uma, e pode ser egoísmo. Ok? Mas vamos partir do princípio que é egoísmo aquilo que tu estás a dizer. Certo? Certo. Mas eu não acho mau. É isso que eu te estava a perguntar. Não, então, se nós estamos a afirmar que ser egoísta que é uma coisa negativa, eu pergunto qual é a parte negativa dessas pessoas que têm essas atitudes egoístas. Estás a ver? Pois. Se calhar não é egoísmo. Não sei, olha, então não sei. Então arranja aí outra palavra para isso. Eu continuo a dizer que é independência e saber viver. Baseado naquilo que foram as experiências do passado. Vamos lá ver. Egoísmo não é uma pessoa não querer partilhar nada, absolutamente nada com mais ninguém. Isso pode ser possessividade, Zé. Porque egoísmo, no meu entendimento, é uma coisa diferente. Entendo o seguinte, se essas pessoas fossem egoístas, elas não estão... Vamos imaginar, continuamos com o mesmo exemplo. Cada um vive na sua casa, cada um tem a sua rotina e depois tem a rotina a dois. Às vezes fico na casa de um, outras vezes fico na casa do outro, e há uns até que não se encontram na casa nem num nem no outro. Sim. Ok? Se a pessoa fosse verdadeiramente egoísta, ela não estaria nunca preocupada com a outra pessoa. Nem era incapaz de ter um relacionamento saudável. Entendes? Eu acho que é mais uma questão de habituação. Vamos imaginar alguém que já vive sozinho há 10 anos e que de repente encontra outra pessoa. Ela não quer perder essa sua independência, a rotina que ela conquistou. E depois, o que é que ela faz? Ela tenta somar e não subtrair. Eu acho que na mente de algumas pessoas, especialmente com uma idade mais avançada, sei lá, 65, 70, elas já não querem abdicar daquilo que é o espaço delas. Mais cedo. Estás enganado. Ou mais cedo, mas percebes onde é que eu quero chegar? Sim. Portanto, podem ter algumas posturas egoístas, com certeza que sim, e concordo contigo nesse aspecto, mas não acho que seja aquele egoísmo quase narcisista. Não é, e acho que é um egoísmo saudável, sinceramente. Então, mais uma vez, não é egoísmo. Pois, pronto, percebes? Pronto. Isso pode ser uma questão de autoestima. Pronto, ok. Pode ser uma questão, mais uma vez, que eu acho que tem mais a ver com a independência que outra coisa. Eu interpretaria assim se estivesse a analisar um cliente. Percebes? Não quer dizer que tu sejas errada, tu tens o teu ponto de vista, certo. eu tenho o meu. A gente fala assim, egoísmo. Pronto. Estás a ser egoísta. E quando falamos... Não, elas próprias dizem... Não, eu agora sou muito egoísta, vivo só para mim. As coisas são minhas, ninguém mexe, ninguém... Mas vês a contradição. Se eu vivo só para mim, então onde é que são as outras pessoas que fazem parte da vida dela presentes? Não estão. Ela seria totalmente autónoma e sozinha. Não, elas estão, mas é quando elas querem. Por exemplo, eu tenho uma amiga, e tu sabes perfeitamente quem é, que tem netos e que só está com eles quando lhe apetece e quando quer. Porque se a filha lhe precisar, ou as filhas precisarem que ela fique com netos determinado dia, determinada hora, e que ela tenha uma outra coisa, ela diz logo que não. Volto Porque se calhar não vai dar cabo do jantar que tem com as amigas ou da viagem que tem que fazer. Mas é certinho, tu sabes de quem estou a falar. Sim. Mas isso é uma questão... Isso é o quê? Isso é uma questão de prioridades. Não é egoísmo também. É não abdicar daquilo que é o seu bem-estar individual em prol de outra pessoa. Pode ser considerado egoísmo por quem necessita de ajuda, porque não vais dizer que é sempre. Não. Então, o que eu quero dizer com isto, e este primeiro ponto da parte do egoísmo, é pessoas que vivem permanentemente em modus operandi. O egoísmo mau. Entendes? Pronto, sim. Alguém que Maléfico. trata os outros mal porque só os interesses dele é que estão a... Aliás, por isso é que eu falo também de narcisismo. São pessoas que ficam tão cheias delas mesmas, mas digo isto no sentido positivo para elas. Tipo, eu estou tão cheio de mim mesmo, eu adoro-me, estás a perceber? Que todos os outros estão abaixo.
E vai também tocar aqui num ponto que nós vamos tocar neste episódio hoje, que é o ponto 8, que também acaba por estar em sintonia com esta parte do egoísmo. Mas eu acho que a parte do egoísmo, no sentido mais amplo da palavra, e aquilo que no fundo é maléfico ou prejudicial para a nossa vida, tem a ver com nós podemos ter momentos em que nos valorizamos, podemos ter essa tal independência que eu estava a falar há bocado, mas não precisamos de ser egoístas, nós precisamos é de fazer escolhas, de sermos firmes com essas escolhas e dizer assim, olha, neste momento, apesar de eu saber que tu precisas de ajuda, eu hoje não posso, já tenho compromissos. Mas depois tens de ter um sistema de prioridades. O que é mais importante para mim? Os meus amigos ou a minha família? Porque nesse caso que estavas a falar de ficar com os netos, às vezes os pais, tias, avós, são tipo, como é que eu te explicar? Eu não vou dizer o tapete onde a gente limpa os pés, mas às vezes os filhos também não valorizam essa ajuda que os pais dão. E nós vemos muitas avós às vezes que têm uma vida completamente presa porque têm que ficar a cuidar dos netos, certo? Eu acho que aqui tem que haver um bocadinho de bom senso por parte de quem precisa de ajuda, às vezes distribuir mal pelas aldeias. Não é? Não podemos ser sempre a atacar ou a pedir à mesma pessoa. Claro. Por exemplo, nós temos todo o prazer em ficar com os netos, certo? Ou com as sobrinhas, não importa. Mas também nós temos a nossa vida. E, portanto, nem sempre nem nunca. Pois. Certo? E nós muitas vezes até, por exemplo, com a Maria Clara, nós temos uma rotina que permite encaixar tudo. Eu consigo trabalhar perfeitamente e ela estando cá em casa. Mas nem sempre. Há momentos em que nós temos compromissos fora e que não podemos ficar por mais que queiramos estar com as crianças. Certo? Portanto, eu acho que isso é mais uma questão de independência do sistema de prioridades na vida de cada um. O egoísmo, no fundo, como atitude diária, porque vê-se muito, por exemplo, presidentes de empresa que são extremamente egoístas. Eu sou tudo nesta empresa e tu não és nada, sem pensar, mas eu sou presidente, mas sem o teu trabalho de mão de obra, a parte técnica, certo? Eu não era presidente nem tinha uma empresa para governar. O que eu digo é isto. Portanto, acaba por ser um bocado um narcisismo. Entendes? Pronto. Portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que depois, obviamente, fica o entendimento de cada um de vocês de aplicar isso para o que conhece, para a sua vida, mas eu acho que egoísta enquanto um todo, permanentemente, é extremamente prejudicial, mas também, pontualmente, pode ser prejudicial. Porque eu acho que quando nós não estamos no princípio do todo, nós fazemos parte de um todo, que nós estamos desalinhados. E se o propósito deste episódio é precisamente ajudar as pessoas a prosperarem, a crescerem na sua vida, nós temos que ter um bocadinho de cuidado esta parte do ego. E nós podemos também falar aqui do egoísmo de outra parte, ou noutra perspectiva. Há as pessoas que são egoístas e há as pessoas que regem a sua vida pelo ego. Vamos aqui falar numa perspectiva diferente. Vamos imaginar que tens um carro. Tu gostas do teu carro, o teu carro ajuda-te a chegar do ponto A ao ponto B de uma forma confortável, é económico, não tens problemas mecânicos, etc. Mas, porque o teu vizinho comprou um carro melhor, tu no fundo, como lhe queres provar que és melhor do que ele, tu compras um carro mesmo não precisando. Também há esse tipo de egoísmo. Ou seja, de eu reger a minha vida e tomar as minhas decisões baseadas no ego, naquilo que é a percepção dos outros sobre mim mesmo. Tu e eu, já sabes e acho que vocês que nos acompanham já perceberam isso há algum tempo. Eu e a Maria José tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que nós queremos. Não estamos preocupados com marcas, não estamos preocupados com aparências, até porque nós não ostentamos. Portanto, isso é uma das coisas que também vamos falar neste episódio. Eu acho que as nossas decisões são baseadas naquilo que nós queremos verdadeiramente e não necessariamente para alimentar o nosso ego. Tipo, que bom que eu sou. Que eu tenho isto, eu tenho aquilo. Entendes? Há alturas em que até dá vontade e nos mimarmos um bocadinho. E nós temos, e já falamos também sobre isso, o Fundo dos Sonhos, né, que é um fundo dentro da parte da nossa educação financeira, que vocês podem conhecer no curso da Fórmula da Riqueza. E muitas vezes mimamos-nos de coisas às vezes que não precisamos, mas não é necessariamente para alimentar aquilo que é a cobiça dos outros. Às vezes é uma questão de ego. Às vezes até sabe bem esfregar um bocadinho o ego quando nos sentimos para baixo. É nessas alturas que eu acho que nós nos devemos mimar. Percebes? Comprar um mimo, uma coisa que não seja necessária, e sabemos que passado uma semana já não vamos dar atenção àquilo. Mas ao mesmo tempo dizemos assim, ok, eu mereço isto. Compreendes? Se é inteligente a nossa parte de fazê-lo ou não, isso já é outra história. São outros 500, como se costuma dizer em Portugal. Pronto. Vamos passar então para o segundo ponto. O segundo ponto que eu falei nesse vídeo foi que se nós queremos ter uma vida de merda, nós devemos procurar ou buscar ou perseguir o dinheiro acima de qualquer outra coisa. Ou seja, não olhar a meios para atingir dinheiro ou para conseguir ganhar dinheiro.
Qual é a tua percepção sobre este ponto? Já sabes que eu não concordo com nada disso, não é? Eu acho que tem que se ganhar dinheiro consoante aquilo que se trabalha, consoante aquilo que se faz. Agora, se tu me disseres que há pessoas que trabalham muito e ganham pouco, ou que trabalham pouco e ganham muito, aí é diferente, mas ninguém tem culpa disso, é o sistema. Mas ganhar dinheiro de qualquer maneira e até roubar, sei lá. Pronto, o que eu disse, roubar. o que eu disse nesse vídeo foi: esteja disposto, se quer ter uma vida de merda, esteja disposto a fazer aquilo que é certo e especialmente aquilo que é errado para ganhar dinheiro. Exatamente. Ou seja, de pisar os outros para ter Exatamente. dinheiro. Eu vou dar aqui um testemunho de um Eu cliente. também tenho um exemplo para dar. Então começa tu, que eu já estou a falar muito hoje. Eu tenho um exemplo do meu pai. Que o meu pai, há muitos anos, eu era miúda, já vai há muitos anos, o meu pai era carteiro e um dia andava de bicicleta. Ele ia para o trabalho e vinha sempre de bicicleta, todo dia, e entregava as cartas de bicicleta. E um dia encontrou um embrulho na estrada junto ao passeio, não foi em cima do passeio, foi juntinho ao passeio, um embrulho bem feitinho e tal. Sim. E ele apanhou e guardou, levou e dizia: o que é que estará aqui dentro e tal. Chegou a casa, abriu. Tinha uns maços de notas, eu não sei, eu acho que fiz confusão, já contei isto uma vez, eu não sei se era 40 contos, se era 400 contos, devia ser 40 contos, porque 400 contos era muito dinheiro. Sim, para aquela altura era muito dinheiro. Eu acho que sim, eu sei que eram 4, o número 4. 40 contos nos dias de hoje seriam 200 euros? Mas com a desvalorização da moeda... Sim, mas isto foi nos anos 70. Portanto, nos anos 70, só para vocês terem uma percepção, a renda dos meus pais, quando os meus pais casaram, era 14 contos. Mas os teus pais casaram em 80, não foi 70. Sim, mas imagina, se nessa altura 14 contos já era um apartamento de luxo, era um dos mais caros, era o mais caro da freguesia, certo? Portanto, imagina quanto é que 40 contos é. Eu acho que foi 4, eu sei que foi um 4, ou era 4 ou 400, mas eu acho que 400 que era muito dinheiro. Pronto, aquilo estava tudo muito bem embrulhadinho em jornal e depois por fora estava embrulhado naquele papel de embrulho castanho, sim, atadinho com cordas, era assim que estava, não tinha nomes, não tinha nomes, não tinha envelope, não tinha nada. Qual foi a atitude imediata do meu pai? Foi direitinho à esquadra da polícia. Ao posto da polícia. Ao posto da polícia levar um embrulhinho aberto. Porque ele tinha aberto, claro, como é óbvio. Senão não sabia o que estava lá dentro. E entregou o dinheiro todo e disse logo: está aqui tudo, que eu não tirei daqui uma nota. Os polícias ficaram assim a olhar para ele, tipo, quer dizer, então o homem encontra este dinheiro sem saber de quem é. E não fica com ele. E vem trazê-lo aqui à polícia. E nós também não sabemos de quem é. Que ninguém sabe de quem é. Chama-se valor, José. Pronto, Sr. Leitão, deixe ficar. Pode ser que apareça o dono, quem sabe e tal e coisa. O dono apareceu no mesmo dia. Foi à polícia perguntar se alguém encontrou um pacote. É evidente que o senhor que encontrou o dono do dinheiro depois deu ao meu pai uma recompensa. O meu pai não queria absolutamente nada, mas deu uma recompensa ao meu pai, e eu acho isto um ato absolutamente digno de um valor moral. Exatamente. Se não é meu, não é? Portanto, ele podia ter ficado com o dinheiro porque ninguém iria saber. Ninguém iria saber. Não é? Pacotinho, ninguém ouviu levantar, ninguém... Sim. Não é? Mas acho que é de muito valor. Claro que sim. E provavelmente, Zé, acho que há dinheiro que fica caro. Já falamos várias vezes sobre isto. Há determinado dinheiro que fica caro. Se ele tivesse ficado com o dinheiro, e podemos aqui entrar numa componente espiritual, pronto, cada um, agora das pessoas que estão a ouvir, vai interpretar à forma como quiser. Às vezes esse dinheiro é amaldiçoado. Porque como tu não fazes a coisa correta, lógico. Imagina, por exemplo, tu ficavas com esse dinheiro
e terias qualquer problema na tua vida que ele ia todo e ainda ias ficar com menos do que aquilo que tinhas. Percebes? Nós temos sempre como princípio fazer o que é certo, independentemente da tentação que é fazer o errado. Mas quando eu falo nesta questão do dinheiro acima de qualquer outra coisa, eu tive um caso de um cliente que eu sinceramente não compreendia muito bem o quê. Trabalhava na área metalúrgica, era industrial, e era uma pessoa que era obcecado por dinheiro. Nem era necessariamente o sucesso da empresa, era quanto é que ele ganhava, certo? Isto, sei lá, ele teve pai 5 ou 6 anos, sempre com o mesmo tipo de rotina, e foi por isso que me procurou na altura. Eu acho que ele só fez pai 3 ou 4 meses de mentoria comigo e deu uma reviravolta à vida dele. Então ele saía de manhã, tipo 6 da manhã, a fábrica abria, penso que era às 8 da manhã, e ele às 6h30 já lá estava, e a fábrica fechava, acho que era às 6 da tarde, e ele ficava muitas vezes até às 11 da noite. Quando chegava à casa, obviamente que os filhos já estavam a dormir, tinha 3 filhos, acho eu, uma rapariga e 2 rapazes, e a mulher, precisamente porque ia se deitar cedo, para não estar a ser acordada sempre que ele chegava, começou a dormir noutro quarto. Portanto, eu penso que era há 4 anos, se não estou em erro, que ele já não dormiu com a mulher, pouco convívio tinha, mesmo ao fim de semana ia para a empresa, porque ele estava obcecado em ganhar dinheiro. Não é fazer coisas erradas, mas a obsessão dele era ganhar dinheiro. E a empresa estava a passar, eu acho que foi na altura da pandemia, a empresa estava a passar por uma fase muito complicada, porque obviamente que tudo parou, um bocadinho por todo o mundo. E portanto, o que é que acontece? Ele estava tão obcecado com aquilo que ele tinha engordado para aí 50 quilos, não tinha um bom relacionamento com a mulher, estavam prestes a divorciar-se, aliás, eles estavam separados a viver dentro da mesma casa, só não se divorciavam porquê? Por causa do dinheiro. Claro. Ok? Para não fazerem as partilhas. E os filhos habituaram-se a ver o pai como um banco. Então, sempre que os filhos precisavam de carinho do pai, o que é que o pai fazia? Dava-lhes um carro, uma viagem, um novo telefone, qualquer coisa, para, no fundo, comprar a ausência. Certo? Portanto, ele estava com a vida completamente estruturada. Estava a ter problemas de saúde, muitos problemas na coluna, que tem muito a ver também com essa questão do stress e da tensão acrescida que a pessoa vai acumulando. O que é que acontece? Ele começa a desfocar-se da empresa, tipo, eu tenho que ganhar dinheiro, ok? E aquilo que eu lhe sugeri na altura foi, em vez de estar focado em ganhar dinheiro, foque-se em agregar mais valor ao seu cliente. Como é que você pode agregar mais valor? E uma das coisas que ele tinha era não confiar nos empregados. Ele não confiava nos empregados. Ou seja, ele estava na empresa 100% do tempo, porquê? Porque ele tinha os encarregados, tinha os chefes de produção, tinha isso tudo, mas tinha que estar sempre presente sempre que eles tomavam uma decisão. Ou seja, ele não delegava nada aos outros. O que é que isso provocava? Em primeiro lugar, os funcionários sentiam-se completamente desvalorizados. Poderiam até receber bem, mas dizia assim, quer dizer, o homem não confia em mim, eu sou o encarregado e não posso tomar nenhuma decisão, ele tem que aprovar tudo, certo? Pronto. Mesmo os funcionários da linha de produção, eu penso que era portões e janelas, uma coisa assim, também era a mesma coisa. Mas afinal quem somos nós? Ele é que tem que vir dizer o que é para fazer, nós não tivemos formação. E a partir do momento em que ele começou com muito esforço, muita dificuldade, foi uma coisa muito desconfortável para ele, começar a confiar na equipe. Teve uma reunião inicial, portanto, à força, fui eu quase que o forcei a fazer isso, em que disse, ok, eu tenho que passar a confiar em vocês, nós estamos a passar por uma fase extremamente desafiadora, portanto, o que eu preciso é que vocês, e aí já utilizar aqui um bocadinho a minha linguagem, que vocês pensem em de que forma nós podemos agregar o máximo de valor ao nosso cliente, porque quando tu agregas muito valor, o cliente fica fiel, a fidelização do cliente é pelo valor que tu entregas, não é por ser barato ou por ser caro. Quando nós andamos na guerra de preços, qualquer uma serve. Hoje compras nesta loja, amanhã compras na outra, o que estiver mais barato. Mas quando tu és muito bem atendido numa determinada loja, tens um serviço diferenciado, tu vais voltar lá mesmo que seja mais caro 5% do que o concorrente. Certo? E ele teve esse tipo de mudança. O crescimento naquele ano na empresa, depois de ele ter implementado aquilo, o crescimento ao longo de 12 meses, a partir do momento em que ele começou a ter tempo para cuidar da alimentação, chegava a casa à hora de jantar, aos poucos começou outra vez o clima de romance com a mulher e a coisa voltou a esquentar, a empresa aumentou 30% ou 40% a faturação no primeiro ano. Num ano que estava toda a gente a cair. Certo? E ele, comparado com os anos bons, normais, aumentou 30% ou 40%. Pois. E ele depois provou-me, Luís, o dinheiro realmente não é tudo. Porque quando eu trabalho por dinheiro, às vezes o dinheiro é muito difícil. Aliás, e esta parte até é para responder a alguém que costuma acompanhar o podcast, o Leomar, no Brasil, que me dizia, Luís, porque é que eu tenho tanta dificuldade em ganhar dinheiro?
existe aqui muito o problema da pessoa ter o dinheiro como objetivo. E tu sabes que eu já há muitos anos que não ponho o dinheiro como objetivo. Eu vejo o dinheiro como uma consequência de alguma coisa. Porque se eu vir o dinheiro como um objetivo, há uma pressão muito grande sobre nós mesmos. Nós ficamos um bocadinho atarantados, não sabemos o que é que devemos fazer. Mas se eu pensar assim, ok, o dinheiro não é o objetivo. O dinheiro é uma consequência de outro objetivo. Então qual é o meu objetivo? No meu caso, por exemplo, através dos meus livros agregar o máximo valor que eu posso, através dos meus cursos agregar o máximo valor que eu posso, através das minhas sessões estratégicas, da minha mentoria e futuramente as palestras. Se eu der o meu melhor, entregar o meu melhor e as pessoas ficarem satisfeitas e aprenderem com aquilo que eu tenho para ensinar, o dinheiro é uma consequência obrigatória. Compreendes? Claro. Portanto, eu retiro aqui muito da dificuldade que o dinheiro, no fundo, enquanto sociedade, o dinheiro nos traz, e se eu pensar, tipo, de que forma eu posso agregar mais valor à sociedade? Porque eu sei que quanto mais valor eu agrego, mais dinheiro eu vou ganhar. Então o dinheiro, como tem uma conotação maioritariamente negativa para a maior parte das pessoas, se eu retirar esse peso e o meu foco não for o dinheiro, mas for, por exemplo, numa empresa, eu ter 15 clientes satisfeitos, à partida eu já estou a dizer nas entrelinhas que são 15 vendas e se forem satisfeitos, se calhar o cliente nem vai comprar só um produto, vai comprar mais. Entendes? Zé, porque é que eu tenho um tipo de atitude e ainda há poucos minutos antes de iniciarmos a gravação, eu estava a responder a um e-mail. Tu sabes que eu tenho uma postura muito diferente do que é normal. Já paguei o preço pela questão de saúde por fazer isto, mas continuo a fazê-lo porque acho que encontrei um ponto de equilíbrio. Quando alguém me manda um e-mail a pedir ajuda, tu vês-me mandar algum e-mail automatizado para alguém? Não. Ou vês-me gravar um áudio? Ainda agora acabaste de mandar um. Certo? Porquê? Porque o meu foco, aquela pessoa provavelmente nem me vai comprar nada, porque disse-me claramente que não tinha recursos para investir em nenhum programa meu. Mas eu estou a agregar valor. E por uma questão de equilíbrio, já falamos sobre isto noutros episódios, quando eu ajudo outra pessoa, o universo arranja sempre maneira de me compensar pela ajuda que eu estou a dar. Exatamente. Certo? Portanto, o dinheiro, embora eu tenha contas para pagar, as pessoas podem dizer assim, mas isso é tudo muito bonito. E quem é que paga a minha conta de eletricidade? É boa vontade? É gratidão? É as meditações? Mais uma vez, se o dinheiro não for o objetivo, o dinheiro vem sem resistência. Se eu estiver focado no dinheiro, e já chegamos à conclusão na nossa própria vida, em alturas em que nós nos começamos a focar, temos que ganhar dinheiro, porque queremos fazer algum projeto ou temos alguma mudança na nossa vida que queremos perseguir, é muito mais difícil do que tipo, ok, o que é que eu tenho de bom? Tenho conhecimento, tenho componente técnica, de que forma eu posso entregar isto à minha comunidade? E quando eu faço isso e me foco em produzir conteúdo para agregar valor, o dinheiro vem. Certo? Verdade. Portanto, vamos rematar aqui este ponto, o dinheiro acima de qualquer outra coisa, especialmente quando as pessoas fazem aquilo que não é certo. Nós temos a dar aqui um tom muito suave a esta parte. Porquê? Porque tu sabes a quantidade de pessoas corruptas que existem. E eu pergunto, essas pessoas dormem sossegadas à noite? Não Ou sei. sempre com medo de que a polícia lhes bata à porta? Sei lá, se calhar até dormem mais sossegadas do que outras honestas, sei lá. Achas, é? Sei lá. Então são pessoas completamente vazias. Ou são pessoas que estão habituadas, foram habituadas sempre nisso. E eu pergunto, que vida é essa? Que vida é essa, Zé? É uma vida que eu não queria para mim, nem de longe, nem de perto. Já viste o que é? E nós sabemos de muitas histórias, infelizmente nós temos uma imprensa que foca muito no negativo. Tu já viste que andaste todos os dias a olhar para cima do ombro a ver se tens alguém da polícia ou a ver se alguém te denuncia de alguma fraude que tu fizeste? Tu já viste isso? Até nem é preciso ser dinheiro, pode ser impostos. É dinheiro. Pois. É dinheiro. É mesmo. Certo? O que eu quero dizer com isto é, eu acho que a paz de espírito da pessoa, obviamente, querer ganhar dinheiro, é o sistema que nós temos, nós vivemos num sistema capitalista, é uma coisa suave se nós fizermos as coisas certas. Deste o exemplo do teu pai podia ter ficado com o dinheiro, mas achou que não era a coisa certa. Os valores dele eram contra o poder aproveitar-se daquela situação, certo? Agora, nós temos aqui duas partes. Temos a questão, e acho muito, muito relacionado com esta parte do dinheiro acima de qualquer outra coisa. Temos o oportunista e aquele que aproveita a oportunidade. Ok? Minha visão. O oportunista é aquele que, não havendo um problema, ele cria o problema, publicita o problema e depois vende a solução. Isso é que é o oportunista. É manipulação.
A pessoa que aproveita a oportunidade é, na eventualidade de acontecer um problema e eu tendo a solução para ele, eu apresentá-lo como uma solução. Isso um é legítimo, outro não é legítimo. Exatamente. Compreendes? E eu acho que vocês também conseguem fazer aqui esta distinção. Se eu vejo alguém, a minha vida está toda bem, mas de repente existe uma empresa que me vem dizer: você tem um problema gravíssimo na sua vida. Que problema é esse? Ou seja, um problema que não existe. E pensa bem, Zé, muitas das coisas que nós hoje assumimos como normais no nosso dia-a-dia são de problemas que nós nunca tivemos, de necessidades que nós nunca tivemos. Foi criada uma falsa necessidade para injetar a venda de um produto. Mesmo assim, nós hoje podemos dizer, por exemplo, que os dispositivos móveis são de utilidade. Mas antes de haver dispositivos móveis, nós todos tínhamos uma vida boa e funcional. Certo? E hoje em dia, sem essas coisas, nós entramos em desespero. Pois. Entendes? Portanto, isso para mim é oportunismo. É realmente a pessoa dizer assim: ok, eu vou criar o caos para depois vender a solução para esse caos. Enquanto as outras pessoas são pessoas preparadas, que eu acho que é a mente empreendedora um bocadinho por aí, é analisar o que está a acontecer no mundo e dizer assim: ok, está a acontecer isto, as pessoas estão a precisar de alguma coisa, eu tenho alguma coisa que posso oferecer, e aí aproveitar a oportunidade. Já se diz muito na gíria popular aos anos. Enquanto uns choram, os outros vendem lenços. Certo? Exato. Isso é saber aproveitar a oportunidade e é legítimo. Entendes? Pronto. Ponto número 3. Isto é uma coisa que neste momento, 2023, 2024, neste momento é gritante. Reivindique os seus direitos, mas não esteja disposto a cumprir com os seus deveres. Ok? Toda a gente reivindica. Aliás, peço desculpa, vamos voltar atrás, rewind, porque temos o ponto 3, este é o ponto 4. Não respeite os outros, ok? Isto é que é o ponto 3. Portanto, a questão do respeito. Vamos já falar sobre esta questão dos direitos e deveres. Não respeitar os outros. O que é que achas que o desrespeito, em relação a tudo, Zé, que está a trazer para a sociedade hoje em dia e de que forma isso é muito prejudicial para a nossa vida? Desrespeito? Sim. O não respeitar os outros. Na sociedade? Sim, enquanto um todo. Na sociedade, na vida em casa, nas famílias, num relacionamento. Há muita forma de não respeitar. Nós na rua encontramos muitas pessoas que não se respeitam, que nem sabem o que é respeitar, nem. Às vezes até se confunde o respeito com o civismo. Um bocado por aí. Civismo é respeitar. Pronto. Mas há muita falta de respeito. Nós damos com imensa falta de respeito na rua, deixar passar uma pessoa, ou num supermercado, ou temos agora o que falámos os problemas que falámos no episódio anterior. Nos anteriores. Ou nos anteriores. Que não, se as minorias não respeitam as outras pessoas. Pois, a questão é que não somos nós que não respeitam as minorias, são elas que não respeitam. Elas é que não nos respeitam a nós, e nós com vergonha ou com isso. Eu digo-te muito sinceramente, se eu fosse desrespeitada por uma pessoa dessa, eu virava costas e não respondia, e tu sabes que eu não sou disso, mas eu nem respondia porque não dá. E tu medes os prós e os contras de responderes ou de não responderes. Exato, certo? Não dava, porque eu nem tinha conversa para uma pessoa dessas. Portanto, há muita falta de respeito, no dia-a-dia, em qualquer lugar onde se vá. Sabes que aquilo que eu vejo muito, e é mais flagrante nas redes sociais, essa questão do desrespeito, é precisamente pelo imediatismo que existe e facilidade de tu ires lá comentar e reivindicares alguma coisa, não é? Mas eu acho que... Sem falar nisso, eu nem falei nisso. Mas é uma realidade. Eu acho que existe aqui, eu já falei também sobre isto noutro episódio, daquilo que são os treinadores de bancada. Ou seja, toda a gente gosta de dar palpites da vida dos outros, ou sobre a vida dos outros, certo? É assim, não é porque eu tenho preferências, não é porque nós temos preferências diferentes das dos outros, que os outros têm que nos vir criticar, eles têm que respeitar que isso é uma escolha nossa. Nós vivemos num mundo democrático onde cada um pode decidir aquilo que quer para si, certo? E todos nós podemos viver da nossa forma, já falámos sobre isto, e mesmo em relação às minorias, cada um que faça o que quiser da sua vida.
certo? Eu respeito a decisão que essas pessoas tomam, certo? Agora, estarmos constantemente a criticar aquilo que são as decisões da vida de outros, ou porque se divorciou, ou porque casou, ou porque foi fazer férias num sítio e não foi fazer noutro, mas quem sou eu para dizer ou opinar sobre a vida dos outros? Eu já não tenho muito com que me preocupar, a minha própria vida. Compreendes? Isso também é uma falta de respeito. Mas vejo pessoas que são extremamente rudes. Eu acho que existe muito esta questão de sermos rudes, de sermos agressivos, indelicados, mal educados. E eu, para mim, Zé, uma pessoa que está constantemente a desrespeitar os outros é uma pessoa que, no fundo, não está bem com ela mesma. Ou seja, tem uma vida de merda. Pois, Certo? Vai tudo dar ao mesmo. vai tudo dar ao mesmo. E eu acho que isto é... E vamos já fazer o link, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Portanto, esta questão do respeito também está muito relacionada com o ponto 4, que é reivindique os seus direitos e não esteja disposto a cumprir com os seus deveres. Tu não achas que muito do desrespeito que existe hoje em dia que está relacionado com esta questão, tipo, eu tenho direito a tudo, mas não tenho dever de fazer nada? Entendes? Onde eu quero chegar? Entendo. Olha, na questão da política, por exemplo. Eu tenho direito a ter um país bem governado, mas não tenho o dever de votar. Por exemplo, Certo? pode ser por aí. Exatamente. Eu não sei porque é que as pessoas reivindicam tanto e se viram tanto contra o governo, seja ele qual for, se não forem votar, não têm direito. Exatamente. E muitas vezes até, é assim, se foi a pessoa que elegeu ou até votou naquele partido, certo? Ok, pode reivindicar os seus direitos, mas cumprindo com os seus deveres Mas de mesmo que utilizar tenha os votado meios. noutro, pode dar opinião. Ok, não, mas quero dizer, mas utilizando, como na parte cívica de deveres, utilizando os canais apropriados, Exato. certo? Portanto, eu acho que existem mecanismos democráticos para nós, de alguma forma, garantirmos que o governo está a utilizar o dinheiro dos nossos impostos e tudo isso de forma correta, certo? Mas eu acho que esta parte dos direitos e dos deveres é muito flagrante nesta nova geração. Quem está hoje nos 15, 14, 15, e nós temos pessoas de família nessa idade, tens a tua neta mais velha que está nos 15, os pais são obrigados a dar-lhes tudo. Ou seja, eles têm direito a ter a vida perfeita, mas não têm dever nem de arrumar quarto, nem de ajudar em casa, nem de fazer os trabalhos de casa, nem de estudar, porque no fundo a profissão dos jovens é estudar, enquanto estão numa idade em que estão academicamente ativos. Entendes? Tu já viste a pressão que os pais devem passar hoje em dia? Nós não temos filhos, quer dizer, tu tens filhas, mas já adultas e autónomas. Tu já viste qual será a pressão dos pais de neste momento terem que dar um iPhone de 1.300 Deve euros? ser difícil. Entendes? Deve ser difícil porque já no meu tempo não havia isso e já foi difícil. Eu imagino agora. Deve ser muito difícil. E ainda por cima, todos os dias a serem estimulados com as E redes depois sociais. também porque há adolescentes e há adolescentes. Não é? Claro. Há uns adolescentes respeitosos e há os adolescentes insolentes, Pois. não é? Que não respeitam, que não acatam. Uma ordem, vamos dizer assim, não é? É difícil. Deve ser eu desconfio que há muitos pais e muitos avós a debaterem-se com problemas gravíssimos. Ai, não acho nada estranho. Não, eu também acho que sim. Uma dica que eu acho que nós podemos passar para as pessoas, e que tem sido aquilo que nós defendemos ultimamente não, quer dizer, desde que estamos juntos, que tem sido assim, mas mais agora com os netos, acho que é mais expressivo. Fala-se muito esta questão dos direitos e dos deveres. E sobre as crianças, neste caso, respeitarem ou não esse espaço. Mas nós temos o nosso método para as nossas crianças. Mas é aí que eu quero Atenção. chegar. Podemos dar esse exemplo. E é aí que eu quero Fazemos. chegar. Pois. Acho que o mais importante para todos os pais, independentemente de os filhos de espernearem e se revoltarem, porque se ouve muito, eu já ouvi muitas vezes, o meu filho disse eu odeio-te, certo? Todos nós já passamos por essa fase de um adolescente estar com um pico hormonal, pronto. Tem que haver regras muito específicas dentro de casa. O que funciona, mas na casa do meu amigo não é assim. Não, na minha casa é assim. É, exatamente. Enquanto eu te sustentar, tu tens de cumprir estas regras. Eu lembro-me, se calhar até não te lembras, mas há uns anos nós estamos aqui há 3 ou 4, não é? 3, Nós 4. vai fazer 4. No início, a Eva, ainda havia aqui piscina e tudo, eles vinham para cá, para a piscina. Sim.
Eles chegavam aqui a dormir e tudo, e eu comecei a impor-me para a Eva fazer a cama e arrumar o quarto porque ela não tinha esse hábito. Pois. Ela chegava, tomava banho, ficava a toalha no chão, ficava a roupa no chão, e eu comecei-me a impor. E disse, olha, se tu fazes isso em casa da tua mãe, na minha não fazes. E a mãe também lutava muito com isso. Pois. E lutava. A Eva agora já está bastante mudada. Mas eu disse, a casa da avó não é a casa da mãe. Eu não quero saber o que tu fazes na casa da mãe. Fazes o que tu entenderes. Mas na casa da avó é assim que eu quero. Quero este quarto arrumado. E a Maria Clara, o Leonardo, coitadinho, nem por isso. Que ainda também era pequenininho e ainda tem 4 anos, não é? Mas mesmo assim, Zé, Já arruma os brinquedos. uma coisa muito... E é daí que se ensina. Exatamente. É daí. Aquela expressão de pequenina que se torce pepino é verdade. O que é que se perguntares ao Leonardo, às vezes os pais não chegam e não cumprem com essa regra. Eu pergunto-lhe assim, Leonardo, onde é que se come? Exatamente. E ele disse, na cozinha ou na mecha. Exatamente. Portanto, isto significa que ele já sabe, por exemplo, no sofá não é para comer, no chão, no tapete, na mesinha pequenina, ele sabe que não é para comer aí. Depois sabe. Existem espaços de refeição, certo? Porquê? Porque se nós não incutirmos esses princípios, eles depois vão ser adultos completamente irresponsáveis. É verdade. E acho que o Leonardo até chegou, isto já foi também, ele ainda falava assim, que agora já não fala. Agora já não fala. Pai com 2 anitos e tal, um dia chegou a casa e também disse isso à mãe. Pois. Não é aqui no sofá. O Lu disse que era na mecha, que se come na mecha. Portanto, eles entendem. Zé, as crianças são esponjas. Agora, nós é que temos a obrigação, avós, pais, tutores, tios, irmãos, que lidamos com crianças, nós temos muita responsabilidade nisso. Temos. Muita. Porque nós estamos a criar os homens do futuro. Exatamente. E as mulheres, não é? E se lhes passarmos os nossos valores, que são bons, que eu considero, tanto eu como tu e como as minhas filhas, os valores são bons, se lhes passarmos e se eles nos copiarem, está tudo bem. Sim. Está tudo bem, tudo tranquilo. Com um especial destaque para uma coisa. Independentemente deles enquanto adultos, os outros não fazerem aquilo que eles fazem, com esses valores, eles têm que ser muito seguros e dizer, não, isto é que está certo. Não é porque os outros fazem... Mas a gente também lhes faz ver isso. Percebes? Então, e agora a Clara na escola e tudo, não viste, esta semana, por acaso não soubeste, esta semana houve uma miúda, na semana passada houve uma miúda que acho que é problemática na sala. E ela teve aquela lição para ler, lembras-te? E ela leu tão bem que a professora mandou a ler nas outras salas, nas outras professoras, lembras-te? A outra miúda, como não consegue ler, disse-lhe que era feia, disse, olha, sabes, tu és muito feia, és muito não sei quê, e a Maria Clara ficou a chorar, não disse nada, mas ficou a chorar. E depois chegou a casa, contou à mãe, e contou à professora, que ela também já foi ensinada por nós, sim. Qualquer coisa que se passasse para ir à professora, da autoridade, sim. Pronto. E a mãe explicou-lhe em casa e disse, filha, ela não te disse isso por mal. Ela disse-te isso porque não consegue ler. Pois. E a menina sente-se triste e não sei o quê. Depois a Inês falou com a professora. E a professora disse que a menina que é efetivamente problemática, não é? Mas que ia tentar resolver isso e não sei o quê. Mas a Maria Clara já fez, portanto, já sabe a diferença perfeitamente. Ela já sabe dizer quais são os meninos problemáticos. Lembras-te que ela falou num Gustavo? Sim. E esses meninos portam-se muito mal. Portanto, ela já sabe que não se pode portar com eles. Exato. Já consegue ter um discernimento do que é positivo e o que é negativo. Exatamente. Portanto, isso é que nos interessa. Claro. Que elas consigam ter aquele discernimento e de fazer aquela comparação. Eu não posso ser como aquele, porque ele está errado. Estão sempre a chamá-lo a atenção, não é? Está errado. Portanto. E tu já reparaste uma coisa em relação, especialmente à Maria Clara, que é quem passa mais tempo connosco. Quando ela vem pedir alguma coisa, ela tem consciência que tem que haver uma compensação pela parte dela. Certo? Ou seja, se ela, vamos imaginar, não faz nada,
certo? Ela parece que não tem coragem de vir pedir seja o que for. Mas se ela, por exemplo, arrumar os brinquedos, arrumar os livros dela, os cadernos de desenho e tudo isso, ela depois no fim, tipo, eu já fiz isso tudo, será que posso ter não sei o quê? Portanto, ela compreende o que é direito e o que é dever. Pois está. Ela, para reivindicar os direitos, primeiro tem que cumprir com os seus deveres. Exatamente. E eu acho que nós na sociedade temos que fazer exatamente a mesma coisa, Zé. Porque é muito fácil para as pessoas virem mandar bitites, como se utiliza aqui no Norte, embora nós chegamos à conclusão que afinal estamos no centro. Na extremidade norte da região centro do país. Aveiro já é centro. As pessoas mandam muitos, portanto, vêm reivindicar muitas coisas e depois vais analisar o comportamento dela no dia-a-dia. É uma pessoa que não respeita, por exemplo... Dava pano para mangas, dava para falar em etnias, dava para falar em tudo, outros povos, dava para falar em muita coisa que eu não vou falar porque nem quero aqui falar até nisso. amanhã. Pronto. Não, nem vou falar nisso. Mas é aqui uma série de coisas que realmente que nos desconfortam. Partindo do princípio que se eu sou uma pessoa... Mas só vou dizer isto. Não acho certo, não acho correto, não deveria ser assim, pessoas que não dão nada à sociedade e que ao fim do mês vão buscar os seus cheques. Porque vão reivindicar os seus direitos, mas não cumprem com os seus deveres cívicos de contribuintes. Muito pelo contrário, alguns passam o mês a roubar. Pois. Pronto. E a fazer outras coisas que não interessam. Seja como for, não dão nada à sociedade, não ajudam em nada, pelo contrário, desorganizam, destabilizam, etc. E no fim do mês, meu Deus, se alguém lhes tira os subsídios, para ali para dentro, se lhe tiram os subsídios, os cheques, aquilo vai tudo com os dias. Isso devia ser tudo revisto e deviam cortar com isso tudo. Sabes que eu acho que no fundo está errado. Nós vivermos no tipo de sociedade que nós vivemos e independentemente do país onde vocês nos estão a ouvir, o princípio, eu não vou falar de uma ideologia política. Não acredito que isto exista nos países nórdicos. Não sei, desconheço, mas sei que a sociedade, sabes o que é que eu já sugeri, isto numa conversa, nem sei se foi contigo, dessa questão dos subsídios das pessoas que estão desempregadas ou que não estão ativas e que recebem um apoio do Estado, que no fundo o Estado está a pagar com que dinheiro? Com o teu dinheiro, dos ativos, certo? Não estamos a falar dos aposentados, não de reformados que trabalharam e contribuíram a vida toda, certo? Claro, não. Aliás, até utilizamos aqui uma expressão, e não querendo ser muito depreciativo, dos parasitas da sociedade, que sugam os recursos do Estado, ou seja, dos nossos impostos, para não fazer nada, não agregarem nada. Eu até diria, se há alguém que recebe um subsídio, vamos imaginar equivalente a um salário mínimo, mas não faz nada pela sociedade, o Estado deveria forçar essas pessoas a fazerem algo como, por exemplo, a parte de jardins, estás a perceber onde é que eu quero chegar? Ocupá-los de alguma forma. Exatamente. Não eram funcionários públicos, não eram funcionários do Estado, mas estavam a contribuir para a vida em sociedade. Exatamente. Tantos lixos nas praias e tudo isso. Exatamente. Em vez de, como nós aqui em Portugal e no Brasil, se calhar esta realidade não é bem assim, nós sabemos, utiliza-se muito aqui esta expressão. Tu vais a uma confeitaria, uma pastelaria de manhã, quem é que lá está? É os dos rendimentos, dos subsídios. Porque a pessoa ativa não está na pastelaria a tomar o pequeno almoço, toma em casa. Pois toma. Percebes? Pronto. Portanto, existe esta questão de realmente também existe uma injustiça na sociedade e eu acho que para isso é preciso nós termos coragem de realmente nós, quando digo nós não estou a falar de mim nem de ti especificamente, os políticos realmente apresentarem programas que realmente revejam todos estes conceitos e que apliquem acima de tudo justiça social, baseado neste princípio, direitos e deveres. Exatamente. Tu podes ter direito à ajuda do Estado se cumprires com os teus deveres cívicos, se ajudares a sociedade a ter uma vida melhor. Se ajudares o próprio governo a funcionar de forma diferente. Não há nada que mais me irrite eu sair de um supermercado e vir alguém pedir-me uma moedinha, quando eu sei que essas pessoas recebem subsídios ao fim do mês. E muitas vezes que têm propostas não há nada que mais me irrite. Sabes, uma história que eu conheci relativamente recente, de alguém que está ligado ao centro de emprego e de que essas pessoas que pedem, ou seja, assim, há azares na vida. Há pessoas que estão sem abrigo e que perderam as suas casas e obviamente que essas pessoas davam tudo para ter um trabalho. Ok, mas o que eu digo, e essas que tu estás a referir, são as pessoas que vêm uma proposta de emprego
no centro de emprego, Mas não aceitam. não aceitam, Pois não não. querem porque estão mais confortáveis assim. Obviamente que sim. Tem tempo livre para fazer Tu o que querem. lembras-te que nós tivemos aqui uma crise muito grande durante muitos anos dos arrumadores de carros nos parques públicos e gratuitos, certo? Hoje em dia já há muita coisa privatizada, é diferente. Mas mesmo, por exemplo, quando eu vou ao hospital, por exemplo, às vezes tens consultas, Tens lá os homenzitos, tens. é um hospital pago com o nosso dinheiro, serviço público, Serviço Nacional de Saúde. O parque de estacionamento está incluído dentro da infraestrutura do hospital e anda alguém a arrumar os carros. Mas a arrumar o quê? Os lugares estão marcados. Existe vaga, estacionas. Não existe vaga, não estacionas. Para que é que eu tenho que pagar a alguém? Entendes? Portanto, eu acho que isso é um parasita da sociedade. Compreendes? Se estiveres a falar num parking em que chegas à entrada de um hotel, alguém entra dentro do teu carro e vai estacioná-lo, um valet é diferente, é uma categoria profissional. Agora, isso para mim lá está, é o oportunismo. Não existe o problema, porque tu consegues estacionar o carro bem, a pessoa está-te a criar o problema com medo que risque o carro. Pois. O problema está aí. E nós durante muitos anos aqui em Portugal sofremos Tínhamos isso. Tínhamos. Certo? Não me dás a moeda o risco do carro. Portanto, era quase em tom de ameaça e nós com medo de sermos alvo desse crime, no fundo, que no fundo é crime. Se tu vais é um vandalismo, certo? Claro. Portanto, um ato de vandalismo, por isso é que os seguros hoje em dia também têm o vandalismo coberto. Pronto. Portanto, isto é muito dá pano para mangas, como Maria José disse muito bem, mas eu acho que é assim, se nós realmente estamos numa posição de reivindicar direitos e não cumprimos com os nossos deveres, seja como for, Zé, nós temos uma vida de merda. E acabamos por gerar uma sociedade de merda. Também. Certo? Também. Porque isto são coisas que se vão perpetuando ao longo dos anos, nada muda, toda a gente se calhar até acha exatamente aquilo que a gente está a achar. Mas não reivindicamos, aí sim, não reivindicamos os nossos políticos a apresentarem programas que combatam esse problema. Mas eu não estou a falar de partidos, qualquer um. Sim, eu também não estou Entendes? a falar de partidos. Portanto, um programa de governo que seja, acima de tudo, justo, acima de qualquer outra coisa. Pronto. Este ponto. Vamos aqui ao ponto número 5. Porque, para todos os efeitos, já estamos em 1 hora e ainda não chegamos à metade, não é? Estamos a chegar à metade. Vamos agora para a metade. Reclame com frequência. Eu acho que não existe fórmula mágica tão instantânea para termos uma vida de merda do que estarmos constantemente a reclamar. Pensa comigo. E as pessoas que convivem connosco e com as quais nós interagimos semanalmente ou mensalmente. Tu já reparaste que as pessoas que mais reclamam são aquelas que têm a vida mais desestruturada? E mesmo tu, que paciência temos nós para estarmos a ouvir pessoas que estão constantemente Não tenho nenhuma. Não tenho. Epá, e isso no fundo, esta questão da reclamação entra muito na posição de vitimização, que eu falo no seio da Eu Matrix. não tenho pachorra. Nós tornamos pessoas indesejáveis, não são queridas pelos outros. Como é que alguém que espera ter uma vida de qualidade, ou seja, uma vida que não seja uma merda, mais uma vez, se está constantemente a reclamar da vida que tem? Vamos dizer assim, vamos ser muito objetivos e sem papas na língua. A vida é fácil? A vida é muito difícil, Zé. Para todos. A vida é difícil. Agora, há aqui uma questão. Se tu conseguires, e este foi talvez um dos grandes pontos de virada na minha vida e depois, em consequência, na nossa vida. Independentemente de tu não teres a vida que tu gostas, ou que tu queres ou que tu desejas, certo? Se tu conseguires ser grato, ok? E isto vamos falar mais para a frente no segundo episódio. Se eu estou constantemente a reclamar, e que está relacionado também com os direitos e com os deveres, a pessoa reclama dos seus direitos, mas não cumpre com os seus deveres, está tudo interligado, certo? Exatamente. Uma pessoa que está constantemente a reclamar, o que é que ela vai atrair para a sua vida? Mais motivos para reclamar, Zé. A vida só te dá aquilo que tu entregas. Se o teu foco, desde que acordas até que vais deitar, é que está tudo mal, porque o governo está mal, e porque não dá nada de jeito na televisão, e porque só dá coisas erradas que não prestam nas redes sociais, e porque isto assim, e porque a vizinha faz isto, e porque não sei o quê. Mas essas pessoas, e já está provado por vários estudos, essas pessoas que têm essa tendência de reclamar, há uma expressão nos Estados Unidos que descreve esse tipo de pessoas, que são as Karens.
Se tu vais ver vídeo no YouTube, procurem, que é fascinante. As Karens, com capa, no YouTube, são as pessoas que estão sempre a reclamar. Que se acham, elas é que são os polícias. Elas é que são a força, digamos assim, de equilíbrio na sociedade. Não pode estar aqui. Olha, com casos raciais, em bairros chiques, por exemplo, nos Estados Unidos, estamos a falar de casas de 500 mil, por exemplo, ver uma pessoa negra a passar na rua, a passear com a criança, num carrinho de bebê, a dizer, o senhor não pode estar aqui. Isto não é para pessoas como você. Desculpe, minha senhora, está a dizer o quê? Minha senhora, esta casa que eu estou em frente é minha. Não, você lá tem dinheiro para comprar uma casa destas. Compreendes? Portanto, isto está a reclamar, porque não consegue conceber na cabeça dela que uma pessoa que ela acha que é inferior, uma ignorância pura, que ela acha que é inferior, que não tem o mesmo poder aquisitivo que ela, porque ela acha-se superior. Certo? Mas isto em relação a tudo, Zé. Tu vês pessoas que têm uma vida até que tu dirias assim, a vida dessa pessoa é perfeita, mas estão constantemente a reclamar. E depois queixam-se que de repente acontecem-lhes assim uns acidentes da vida. Eu não sei, eu tenho muito azar. Eu não tenho muito azar, tu tiveste a semear isso. É por isso é que tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Isto foi uma coisa que me doeu muito ouvir. Mas é verdade, Luís. Cada vez é verdade. Vejo que é verdade isso. Cada um tem a vida que merece. Eu acho que até foi no primeiro episódio que nós falamos sobre isto. Que falava sobre a nossa história. Que falava sobre o Paulo Vieira. Paulo Vieira, falamos. O Paulo Vieira num evento no Ele Método usa Cis, muito essa frase. Ele disse, amigo, está tudo bem. Está tudo ótimo. Cada um tem a vida que merece. E eu, quando ele me disse isso... Eu já costumo usar essa frase para as vítimas. Para as vitimizações. Para as que se vitimizam. Além de ser desgastante, é super desagradável. Estamos constantemente a ver pessoas a reclamar. É assim, há coisas que nós não gostamos na nossa vida. E nós também temos coisas na nossa vida que não gostamos. Claro, lógico. Eu também reclamo, aliás. Eu até reclamo bastante. Dentro de casa mas... E o que é que acontece nas fases em que tu estás mais otimista, mais grata? A tua vida não é muito mais fácil, Zé. Pensa, quantas vezes eu te digo Quantas vezes eu estou a reclamar e até estou a falar sozinha na cozinha, a reclamar por uma coisa que não está bem, e depois digo assim, disparate, deixa-me calar, mas é agradecer, tenho tanta coisa boa, e agora estou-me a chatear por um garfo, ou por uma faca, É verdade. Mais uma vez. É verdade. Nós fazemos expandir tudo aquilo em que estamos focados. É verdade. Se eu estou focado na coisa que eu não gosto, eu vou atrair mais coisas que não gosto. Se eu estou focado na coisa que eu gosto, eu vou atrair. Porque a nossa mente é tipo também um ímã. Nós vamos puxar. Exatamente. E eu digo muitas vezes, quando às vezes nós reclamamos, e eu também não sou imune, eu também reclamo de vez em quando. Mas eu penso assim, espera lá, Mas para. a reclamar e a reclamar. Ok, uma coisa é seres um reclamador profissional. Pronto, exato. Outra coisa é tu reclamares, não é reclamar necessariamente, é tu te queixares de alguma coisa. Pois, exato. Okay? Eu penso assim, se eu tenho alguma coisa negativa, naquele momento em que eu vou começar a regurgitar as palavras cá para fora, que no fundo são a manifestação da reclamação, eu penso assim, espera lá, isto realmente é assim tão importante para a tua vida? Isto é tão importante para tu estás a dar atenção e gastares energia com isto? Afinal, tu tens muito que te queixar ou tens muito mais que agradecer? E, mudando a perspectiva da coisa, aquilo perde logo força. Claro, muitas vezes eu tenho que me policiar, isto não é uma coisa automática, Zé. Pois não. Certo? É preciso nós nos policiarmos. Mas há uma coisa que é completamente fiel e que funciona sempre. Quanto mais eu reclamo, mais a vida me dá motivos para reclamar. Ponto, final, parágrafo. Sem dúvida. E depois, obviamente, Zé, pensa bem, os problemas de saúde são desenvolvidos por pessoas que têm esse tipo de postura permanente. Pois que nunca estão bem com nada. Nada as satisfaz, nada está bem, tem sempre defeito. Qualquer coisa que venha, mesmo que seja boa, tem defeito. Exatamente. E tinha que ser melhor. Não está bem assim, ainda devia ser melhor. Essas pessoas, já está provado, que envelhecem com muito mais rapidez. É uma coisa incrível. São pessoas que têm problemas na parte neurológica. E são pessoas que afastam as outras delas. Exato, mas eu digo mesmo até em questões de saúde. Pois, eu sei. Eu não quero estar aqui a afirmar nada, pesquisem se assim o entenderem, a doença do século, que tu sabes que é o cancro, não é?
Mas isso já tem sido dito em muitos... Ok, mas eu não vou afirmar porque eu não sou médico, não tenho know-how suficiente para poder fazer uma afirmação dessas. Mas tentem procurar, numa perspectiva já mais ampla, dentro da ciência, o que é que os médicos estão a identificar como origem de muito cancro. De Doenças cancerígenas. Que tipo de pessoas é que normalmente desenvolvem esse tipo de cancro? Exatamente. Pessoas que retêm as emoções, pessoas que são submissas, estressadas, pessoas que estão constantemente negativas e reclamam da vida. É disso. É preciso nós pensarmos muito bem nisso, ok? Portanto, isto é o ponto 5, chegamos a meio, ok? Portanto, metade da missão já foi cumprida, pelo menos no primeiro episódio. 6º ponto. Eu acho que este 6º ponto as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em compreender de que forma é que isto traz uma vida de merda. E eu vou falar numa perspectiva de cobiça, de inveja e às vezes as pessoas nos quererem mal. Ostente, luxo e bens materiais. Para mim, neste momento, ostentar luxo, ostentar bens materiais, especialmente nas redes sociais, é semear uma vida de merda. Concordas ou não concordas? Para mim, não é só nas redes sociais. Ok. Ostentação de uma forma geral. Mas ostentação, mais uma vez, ligada ao ego. Certo? Por exemplo, esfregar na cara dos outros. Por exemplo, vamos supor, esta semana, por acaso, joguei no... Não foi no Euromilhões, foi noutro. Naquele que eu costumo jogar, acho que é o Totoloto. Okay. Sim, não interessa. Pronto. São 4 milhões. Vamos supor que me saíam 4 milhões. Ora bem, o carro que eu gostava muito de ter, se tivesse muito dinheiro, provavelmente seria um Audi. Um A7, assim, à maneira. Eu não o compraria. Eu não o compraria. Por que motivo? Eu não o compraria em primeiro lugar porque não ia dar a saber o dinheiro que me saiu, nem ninguém tinha nada que saber como saiu ou como deixou de sair. E depois também porque, independentemente das pessoas saberem ou não, porque não é roubado o dinheiro, claro. E podiam até às vezes bem-se a saber, não é? Sim. Isso para mim é ostentação. Isso para mim já é... Ego. É claro que se eu me saísse 4 milhões já não iria comprar um carro em segunda mão, compraria um novo. Enquanto que se eu pudesse comprar, compraria um em segunda mão, bom, com um bom preço. Mas eu não faria isso, nem ia comprar uma casa de $500 000, por exemplo. Cá onde estou... Sabem que eu acho que nós vamos fazer aqui um desabafo. Agora faria umas viagens. Ok. Mas nada para mostrar. Okay. Ora, nem mais. Isso acho muito mal. Eu vou fazer um desabafo e isto até pode ser alguma limitação nossa, porque nós também estamos sempre a tentar melhorar quem somos, não é? Pois, exato. Mas nós já conversamos várias vezes sobre isso. Muitas pessoas não compreendem e fazem uma associação e já várias vezes, aliás, aconteceu exatamente a mesma coisa quando nós publicamos numa das poucas vezes, aquela fotografia naquele Mercedes descapotável quando fomos a Mondinho de Basto, das pessoas dizerem: Luís, você merece, finalmente. Mas a gente explicou que o carro não era nosso. Ok, não, mas entendo onde eu quero chegar. E é uma coisa que é muito íntima nossa. Nós acho que às vezes até temos receio. Nós vamos imaginar, nós podemos, certo? Muitas das coisas, se calhar, às vezes que a gente pode, de luxo e que podiam ser para ostentação, às vezes até estão dentro de casa. Que não, só são visíveis pelas pessoas que nós escolhemos, que deixamos que entrem. Porque a maldade das pessoas é tão grande. Neste momento ninguém sabe se temos um descapotável ou não. Sim. Não é por aí. Mas pensa comigo. Se é uma coisa de usar todos os dias, eu às vezes acho que... podes falar em mau olhado, podes falar no que quiseres, mas a energia dos outros acaba por te afetar. E tu sabes disso. É por isso que nós não devemos ter uma vida extraordinária e devemos nos inibir de ter aquilo que o nosso dinheiro, no fundo, o fruto do nosso trabalho está a trazer. Vamos imaginar, tu sabes qual é o carro que eu gostaria de ter? Aquele a longo prazo. Ok? Neste momento, mesmo que eu tivesse possibilidades financeiras de poder comprá-lo, que é um carro muito caro, 250 mil euros, portanto é um carro muito, muito, muito dispendioso, eu acho que não comprava mesmo que pudesse. Porque, das duas uma, e aqui também serve também de lição para vocês, ou nós fazemos a coisa de forma progressiva e vamos subindo gradualmente até chegar a esse cabo, para não haver esse choque perante a sociedade, certo? Porque se tu do dia para a noite
Vamos imaginar que hoje tens um carro utilitário alugado. E, mais ou menos do conhecimento comum, a pessoa sabe ou que é alugado ou que tens aquele tipo de padrão. Se tu, de repente, tu tens, mais uma vez, o fruto do teu trabalho e estás no teu direito, tu fazes o que tu quiseres do teu dinheiro. Agora, o preço que tu pagas por depois mostrares esse bem, porque vais sair na rua, não vais andar vendado, não vais andar de máscara, certo? Vais poder usufruir daquilo que é o fruto do teu trabalho. E estás no teu pleno direito. Mas às vezes acho que é preferível fazer as coisas de forma muito mais lenta, ou seja, viver sempre abaixo das nossas possibilidades. Porque, no fundo, essa questão do luxo e da ostentação, porque há tanta gente a reclamar, tanta gente insatisfeita com a sua própria vida. E eu sei que muitos provavelmente não vão concordar comigo agora. Luís, mas eu tenho lá, estou um pouco lixando, peço desculpa do tipo de linguagem, se eu tenho dinheiro para comprar um Porsche, para que é que eu vou andar de Renault? Eu tenho direito a ter um Porsche, eu ando de Porsche. E estou pouco interessado naquilo que os outros pensam. Mas porque aquilo que os outros pensam acaba por nos afetar também, emocionalmente, eu acho que podemos chegar ao Porsche, mas ir de uma forma gradual. Isso é o meu entendimento. Mas há muita coisa que nós às vezes até nem fazemos, nos inibimos de fazer, porque sabemos que vamos estar a ser observados sobre uma outra perspectiva que não é confortável para nós. E tu sabes disso. Eu sei disso e também sabes a minha opinião sobre isso. Eu também sou contra isso. Mais uma vez, não tem nada a ver com a questão do merecimento, Não tem nada a ver termos com pensamento de escassez. Não, é precisamente porque temos uma mentalidade totalmente oposta, de prosperidade e de crescimento, mas também temos aqui uma mais-valia muito grande, que é eu perceber muito bem o comportamento humano, porque é o meu trabalho, no fundo. Eu sei que às vezes o preço a pagar por andar, lá está, vamos dizer assim, Zé, isto aqui entre nós. Vamos fazer uma viagem. Ninguém sabe que vamos ou deixamos de ir e não temos de estar satisfeitos a ninguém, certo? E aí alugamos um carro de luxo. Alugas um Ferrari. Ok. Tu se calhar até podes ter o Ferrari no dia-a-dia. Mas eu acho que num ambiente diferente, num país desconhecido e tudo isso, estás um bocadinho imune se depois não vieres esfregar isso nas redes sociais. Exatamente. Certo? Pronto. Portanto, eu acho que esta questão da ostentação e ostentar luxo e bens materiais, também há aqui uma parte muito importante. E tem a ver com a parte comportamental. Tu já reparaste que as pessoas verdadeiramente ricas, no sentido que a sociedade percebe, portanto que têm muito dinheiro, não é? Que são pessoas que raramente ostentam. Sim. Quando eu penso que um dos maiores milionários do mundo, talvez um dos mais ricos, neste momento acho que é o Elon Musk o mais rico do mundo, mas o Warren Buffett ainda tem um Toyota Corolla de 1900 e não sei quanto. É o carro principal dele. Espera comigo. E a casa onde ele vive é uma casa que nos custou na altura 25 mil dólares. Ele tem a riqueza, certo? Na cabeça dele, ele tem que deixar património, está a criar para as gerações futuras, portanto para os descendentes, certo? Mas é uma pessoa que é rico pelo prazer do jogo. Não é porque quer ostentar luxo e tudo, comprar iates e ele tem possibilidade para tudo isso e acho que provavelmente deve ter um jato privado, porque obviamente que corre alguns riscos a andar assim na rua como um cidadão comum, mas tu olhas para ele, não dizes que ele é milionário nunca. O aspecto dele, certo? Mas nós vemos depois também aqui os falsos milionários, que é esta tal ostentação muito, muito chocante nas redes sociais, de pessoas que se calhar não têm onde cair mortas, como nós utilizamos, mas têm uma vida que aparentemente nas redes sociais é um luxo. Certo? Isso gera, mais uma vez, cobiça, desequilíbrio e, no meu entendimento, é alguém que tem necessidade. Não é alguém que tem ou deixa de ter. Ok? Alguém que tem necessidade para obter validação de ostentar luxo, de estar constantemente a comprar, porque tu vês também muitas pessoas que compram de uma forma desenfreada, quase doentia, porque nunca são satisfeitas com nada. Eles podem ter o dinheiro todo do mundo, mas nunca é suficiente. E isso só mostra uma coisa, Zé. Um grande vazio emocional. Elas procuram nos bens materiais e no dinheiro a compensação que elas não têm no contacto humano com outras pessoas, de se sentirem bem com elas mesmas. Porque é que tu achas que alguém, num determinado patamar financeiro, faz operações plásticas de uma forma obsessiva? Se ela não se aceitou como ela é, então o dinheiro apenas vai amplificar essa falha que ela tem interior. Porque temos que ser muito objetivos. O dinheiro apenas amplifica aquilo que tu já és. Se tu fores uma pessoa com uma índole boa, o dinheiro vai te tornar ainda melhor. É uma lupa. Se tu fores uma pessoa com uma raiz ou com princípios negativos, tu vais ser uma pessoa terrível. Para ti, para os teus, para a sociedade, para toda a gente. Certo? Mas hoje em dia esta guerra dos egos, e que tem a ver tudo com o ponto inicial, esta guerra dos egos tem muito a ver precisamente com o vazio que é a vida das pessoas,
que elas precisam. Sabes aquela expressão que se diz que existe gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro? Sim. Pronto, eu acho que esta questão da tendência da ostentação neste momento que tem muito a ver com isso. São pessoas que são pobres de espírito, no fundo, se formos a ver, são pessoas que são pobres de espírito e que têm necessidade de manifestar bens materiais só para provar alguma coisa a alguém ou para se provar a elas mesmas. Mas não resolvem o problema. Aumentam ainda mais ao buraco. Isto pelo menos é o meu entendimento. Portanto, diz. Não ia acrescentar nada, acho que já disseste tudo. Portanto, a ostentação de luxo e bens materiais, meus amigos, podem usufruir de tudo aquilo que vocês têm direito. Se vocês estão a colher os frutos do vosso trabalho, usufruam. Mas evitem ostentar, porque, infelizmente, a grande maioria da sociedade, infelizmente, não quer o nosso bem. Mete muita confusão quando nós vencemos na vida. Precisamente porquê? Porque temos... eu costumo dizer... As pessoas dizem sempre, devia-se fazer assim, devia-se fazer assado. Se a maior parte das pessoas tivesse uma boa vida, elas não estariam preocupadas com a vida dos outros. A nossa vida dá tanto trabalho que eu não tenho tempo a pensar na vida dos outros. Posso ter tempo a pensar nos outros, é diferente, mas não tenho tempo para opinar sobre a vida dos outros. E infelizmente nós vivemos numa sociedade que está muito a analisar, tipo, se cresceu... Já reparaste uma coisa? Ouvi isto também num podcast há pouco tempo. Quando tu estás numa jornada a caminhar, a começar a crescer, tens 20 mil seguidores. Começas a crescer e tal. Mas no dia que tu atinges 5 milhões, que de repente tu já estás no topo, na tua área profissional, no teu segmento, és o melhor. Tu já reparaste que é aí que as pessoas, em vez de te ajudarem a crescer, as mesmas que te ajudaram a crescer, tu quando lá chegas ao destino, já te querem deitar abaixo. Portanto, toda a gente ajuda os pequeninos, mas quando nós chegamos a grandes, mesmo legitimamente, mais uma vez, fruto do nosso trabalho, de repente já nos tornamos alvos a bater. Tu vês que as revistas de fofocas ou as revistas cor-de-rosa atacam quem já lá chegou, não atacam os pequenos. Certo? Os pequenos vai, estamos contigo, vai em frente, mais uma conquista, amém, e não sei o quê. Mas quando de repente tu tens um holofote sobre ti e és famoso e popular, muito talvez por aquilo que tu exteriorizas, as pessoas começam a desejar a tua vida, precisamente porque ostentas, certo? De repente isso se calhar foi de forma incorreta, ela cometeu algum crime, isso é roubado e não sei o quê, estás a perceber? Portanto, é preciso termos aqui muito cuidado, porque eu acredito que nós vivemos à altura uma fase muito, muito instável da sociedade e que as pessoas estão emocionalmente muito, muito desequilibradas e às vezes a ostentação garante-nos uma vida de merda, porque aí passamos a ser alvos a bater. Mas isto é apenas a minha opinião, vocês façam o que quiserem. Ponto número 7. Não perdoar. No meu entendimento, não perdoar vamos falar outra vez dessa questão da retenção das emoções. Pode gerar problemas de saúde, certo? Mas para mim, não perdoar é garantidamente um primeiro passo para ter uma vida de merda. O que é que tu entendes nesse ponto? Embora, óbvio, que tu também tens momentos difíceis e que tiveste dificuldade em perdoar. O que é que perdão significa para ti? Alguém que tem capacidade de perdoar é alguém o quê? É uma pessoa muito boa. Luís, porque estás-me a fazer essa pergunta e tu sabes que eu perdoo. Mas atenção que eu não estou a dizer esquecer. Mas não esqueço nada. Mas não me ouviste dizer isso. Eu passo à frente. Ouviste-me dizer perdoar. Pronto, okay. Esquecer é para tu aprenderes e abrir o olho. Perdoo. Certo? Isso perdoo. E tu não achas que alguém... E ando para a frente e a minha vida segue normalmente, na boa. Pronto, mas agora eu pergunto, e alguém que não perdoa? Que consequências, porque tu também já tiveste dificuldade em perdoar algumas pessoas que te fizeram mal no passado, o tempo que tu carregaste esse peso dentro de ti... Foi muito mal, sofri muito. Ou seja, tinhas uma vida de merda. Sim, nessa altura tinha uma vida... Tinha. Sabes o que é que eu acho que para mim é perdoar? Por acaso tinha. Tinha porque chorava, porque me lamentava, porque me irritava, porque praguejava, porque... Tudo e mais alguma coisa. Durante um tempo. Até que percebi que estava errada, que tinha que passar à frente. Que tinha, pronto. Eu na altura até o que fiz foi fingir que nada dessas coisas aconteceram. Pronto, passar à frente. Vou esquecer isto, vou pôr um ponto final.
Mas depois comecei a perceber que eu tinha que me perdoar a mim Por teres carregado esse peso. por ter sofrido tanto e ter perdido tanto tempo, que ainda perdi. Ainda perdi algum tempo da minha vida a carregar esse peso e a lamentar-me a sofrer. E a partir daí a minha vida andou para a frente. Agora esquecer... E há muita coisa que já esqueci. Zé, mas o esquecer, isso Mas há faz outras parte que da não lição se esquecem, não se pode esquecer. Zé, mas tu não deves esquecer. Isso é a lição que tu tens que aprender. Exato, é com essas coisas que a gente aprende muita coisa. Mas eu acredito, e há aqui uma... Mas também dou esse conselho e podem acreditar, por muito que lhes custe, e eu estou a falar, eu sou uma pessoa que posso falar sobre isso. A Luís acho que não, nem por isso. Não, eu Não. agora já aprendi que não me adianta nada, que o prejudicado sou eu, por ficar revoltado ou com ódio ou raiva de alguém. Mas eu tive momentos muito, muito difíceis da minha vida em que não soube gerir de maneira nenhuma. E depois aquela coisa de dizer assim, meu Deus, eu fiz tão bem esta pessoa, como é que é possível esta pessoa ter-me feito isto? Como é que é possível não sei o quê? Como é que é possível e estar ali toda a vida? Não estejam, passem à frente, arranjem uma forma de... Lembras-te daquilo que nós falamos, não sei se foi no episódio anterior, mas a culpa é nossa, nós é que queremos a expectativa em relação a essa pessoa. Pois, e depois também tem essa parte, quer dizer... Nós Sabes? é que achamos que A pessoa vai agir de forma correta, que não devia fazer aquilo, nós queremos a expectativa. Exato. E nós a única pessoa que podemos mudar ou controlar somos nós é mesmos. verdade, nós não podemos mudar os outros. Sabes que eu acho que uma das grandes dificuldades em relação, e eu sei que muita gente neste momento pensa, mas aquela fulana que me fez aquilo, eu não perdoo. É isso. Certo? E eu digo o seguinte, há muita gente que pensa que perdoar é um sinal de fraqueza. Pois, mas Eu acho que não, é um sinal de força. Não é de maneira nenhuma. E não é dar razão aos outros, Zé. Eu acho que existe muito aqui este equívoco. Se eu vou perdoar, eu estou-lhe quase a dar razão. Não estás a dar razão. Para mim, perdoar não é necessariamente esperar que a pessoa nos peça desculpa e nós dizemos aceitamos as suas desculpas. Não é isso. Perdoar é uma coisa interior, é uma decisão interna. Para mim, perdoar é dizer assim, ok, eu não quero mais carregar este peso, então eu escolho que é melhor dissolver isto e na minha mente dizer assim, eu perdoo-te, ok, fizeste aquilo que achaste que era certo na altura, que me prejudicou bastante, mas eu perdoo-te. Porquê? Porque eu não quero carregar mais este peso. Há uma expressão, eu não sei se é atribuída a Buda, eu não sei, hoje em dia essa coisa das citações é a coisa mais ridícula do mundo, que ninguém sabe o que é que disse o quê, ou quem é que disse o quê. Guardar ódio e raiva é como segurar um carvão em brasa na expectativa de atirar a outra pessoa. Quem se queima és tu que o tens na mão, aceso. Pode ser. E para mim, o não perdoar é precisamente isso, é segurar eternamente um carvão na mão aceso, em brasa. Portanto, eu, sinceramente, hoje em dia, tu sabes que passa-me tudo, aliás, as pessoas se calhar, e tu já me disseste isto no passado, que se calhar eu estava mais frio, não, eu não quero carregar isto dentro de mim. Afasta-me. Tu já viste o que é que ela fez e não sei o que, não sei como é. Ou seja, não me afeta, já. Eu acho que criei uma carapaça, porque, olha, e também te digo isto aqui, acho que eu nunca partilhei isto contigo. Na parte do perdão, quando eu comecei a trabalhar a parte do perdão dentro de mim, tu foste a principal inspiração para eu trabalhar essa parte, porque eu vi o mal que não perdoar te estava a fazer. Eu vi quanto tu sofreste, eu vi o que choraste, o desespero. Aliás, não foi só chorar, foi gritar. Tu gritavas porque alguém te fez muito mal, certo? E eu digo-te, mas que adianta é isso? Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Portanto, no fundo, tu acabaste por ser uma inspiração para eu saber aquilo que eu não queria para a minha vida. E, portanto, se eu passei por uma fase tão difícil que até tu testemunhaste... Sim. E só consegui ver-me livre disso tudo quando perdoei e quando realmente Viraste a página. Virei a página e nunca mais pensei nisso. Nunca mais deixei que isso ocupasse o meu pensamento. Foi que a minha vida começou a andar. Mudou completamente. A minha maneira de estar, de ser, o meu humor, os meus pensamentos, a minha criatividade... Tudo mudou em mim. Desabrochaste. Tudo mudou em mim. Portanto, eu aconselho vivamente a quem está a viver um problema destes, que
que está a sofrer porque lhe fizeram mal, seja quem for, amigo, familiar, seja quem for, tente perdoar-se a si própria, tente perdoar aquela pessoa e tente move on, siga em frente, vamos embora e vamos esquecer isto, porque a minha vida vai ser ótima a partir de agora. É esse o conselho que eu tenho para dar. Sabes, provavelmente sentiste isso. A leveza que é depois de perdoares. Exatamente. Nós parece que perdemos 20 quilos. Nos ombros. Exatamente. É verdade. E é nos ombros. É nos ombros, engraçado. é? E nos afeta ombros. a coluna toda, no fundo. É completamente, é diferente. Portanto, perdoar se vocês não querem ter uma vida de merda, acima de tudo. Ponto número 8. Seja arrogante e prepotente. Ora, Isto tem tudo a ver com aquilo que estávamos a falar, do egoísmo, do dinheiro acima de qualquer outra coisa, que no fundo acaba por exteriorizar, ou ser exteriorizado muito com a arrogância e a prepotência. A falta de educação também, eu acho que isso é uma coisa que também está relacionada. Está. Eu acho que, é assim, não vamos mentir. Quando nós temos pessoas que dizemos assim, essas são boas referências para mim, muito dificilmente elas são pessoas arrogantes ou prepotentes, mesmo que sejam super bem-sucedidas. Já reparaste nisso? Então eu pergunto, se as figuras que nós temos de referência para a nossa vida, a qual nós nos queremos espelhar ou queremos aprender com elas, não são pessoas arrogantes, são pessoas humildes, certo? E já vimos também muitas pessoas, e o mais curioso, por exemplo, muita gente acha que o Cristiano Ronaldo que é muito arrogante. E eu não vejo arrogância na postura dele, eu vejo uma pessoa muito segura de si mesma, mas vejo uma pessoa extremamente humilde. Porquê? Porque só uma pessoa extremamente humilde, que obviamente que isto aqui depende muito da perspectiva de cada um, é que faz o bem que faz à sociedade sem nunca dar a conhecer a ninguém. Exato. Certo? E é aquela pessoa que, mesmo detestando perder, e tu já viste que ela é uma pessoa que detesta perder, ok? É uma pessoa que tem a humildade de dizer assim, não, eu tenho que treinar mais, eu tenho que desenvolver mais esta competência para não voltar a passar por este fracasso. Isso é uma questão interior dele. Pois. Agora, ele não trata mal das pessoas, ele é simpático com todas as pessoas, mesmo estando num patamar em que não precisava sequer de chegar perto. Ele podia estar num pedestal, estás a perceber? E tu vês que é uma pessoa humilde. Tu podes vesti-lo de Gucci e Dolce & Gabbana da cabeça aos pés, ele continua a ser aquela criança madeirense. Eu não vejo ali, estás a perceber? Ele pode estar muito bem vestido, com os brincos de rubis ou diamantes ou safiras, ele continua a ser uma pessoa simples. Compreendes? Isso pelo menos é o meu entendimento. E eu acho que é do conhecimento comum e é da opinião comum. Todas as pessoas são arrogantes e prepotentes, no fundo nós queremos é afastar-nos delas. Queremos é a distância. Eu também acho que sim. E eu pergunto. Não quero compromissos, nem proximidade, nem blá 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 com pessoas assim, de maneira nenhuma. E agora você é que tem que fazer a pergunta a si mesmo. Você quer ser uma pessoa magnética e atrativa ou repulsiva? Porque eu acho que a arrogância e a prepotência apenas nos traz repulsão. As pessoas não querem estar perto de nós. Eu por acaso até, agora não me recordo, mas eu até já tive uma história muito engraçada com alguém prepotente e arrogante, em que a meti no lugar, mas agora não me lembro. Não sei contar direito. Percebes? Era engraçada de contar, mas agora não me recordo. Contexto, não vale a pena. Mas eu acho que isto é inato. Nós sabemos que não devemos exteriorizar este tipo de posturas. É muito, muito, muito prejudicial e, mais uma vez, eu acho que alguém que tem esse tipo de postura no dia-a-dia, a única coisa que tem é uma vida de merda. Porque ninguém gosta, ninguém respeita, Claro. Toda a gente fala mal pelas costas, é aquela pessoa que se calhar até é o nosso patrão e a gente, pela questão de salário, até diz que sim e vira costas e, meu Deus, o que diz, Pois. não é? Eu acho que isso não é uma vida de qualidade. Isto, pelo menos, é o meu entendimento. Portanto, isto é o ponto número 8. Ponto número 9. E aqui é uma coisa que, infelizmente, acho que muita gente padece deste mal. Viva para agradar os outros. Tu vives só para agradar os outros. O que tu queres ou deixas de querer é irrelevante. Tu dizes sim a tudo e a todos. E nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas assim, mas eu acho que muita gente, não vou dizer a maioria, mas muita gente a partir dos 50 e tal, outras a partir dos 60,
No meu caso, até por acaso, eu sou precoce. Foi mais aliás, se calhar eu nem nunca vivi para agradar a ninguém, não é? Eu sou uma Provavelmente. senhora do meu nariz. Mas não estão para isso. Chega-se a uma idade que ninguém está para viver para agradar a ninguém. Isso também tem a ver com a maturidade e com a idade da pessoa. Porque eu tenho a certeza absoluta que nós estamos, se nos estiverem a ouvir com mais de 50 anos, essas pessoas que comentem e que digam se realmente vivem para agradar, seja a quem for. Não vivem. Já se fartaram. Se o viveram, já se fartaram. Mas tu sabes que existem pessoas mesmo de idade avançada, e estou a falar, por exemplo, casos de pessoas com 70, que viveram a vidinha toda, eu digo vidinha, é propositado o diminutivo, viveram a sua vidinha toda, por exemplo, dedicada à família, a ter as refeições prontas sempre a horas e tal, e a abdicar completamente dos seus gostos, Então, eu não também tiveram não tive essa carreira, vida. pronto. Mais ou menos, não foi bem, mas que mais ou terminam os dias depois sozinho, ou seja, a pessoa já não tem ninguém a quem agradar. Sim. E as pessoas seguem com as suas vidas, os filhos são adultos, os Exato. netos e tudo isso, e depois estão ali solitárias. E eu acho que um dos grandes riscos de nós estarmos constantemente a querer agradar aos outros, em primeiro lugar, é... O Jordan B. Peterson fala muito sobre isto, sobre as pessoas que têm a tendência para viver para agradar aos outros. Elas, no fundo, podem ser pessoas muito bondosas. Pessoas genuinamente bondosas e boas de caráter, de espírito, pessoas com um coração enorme. Mas depois começam a criar uma revolta dentro de si, uma raiva que guardam, reprimem, continuam a sorrir para toda a gente, continuam a estar dispostas a baixar a cabeça para tudo, mas começam a tornar-se as pessoas mais perigosas, porque no momento em que um dia se parte aquela carapaça, elas são capazes de coisas completamente assustadoras. Mas É aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. pode dar para mal e pode dar para bem. Normalmente dá para mal, Zé. Dentro de um perfil psiquiátrico, de psicologia e psiquiatria, normalmente termina sempre mal. A que a pessoa se revolta, pode chegar ao fim da vida e não acontecer nada. Certo? Mantém o mesmo. Mas se essa pessoa tem ali alguma coisa que faz com que comece a encher demais o copo e comece a transbordar, essa pessoa vai cometer um erro muito grave e vai fazer muito mal a alguém. Lá está. É aquela situação da pessoa sentir que toda a vida foi explorada, que toda a gente tirou dela, mas ela nunca conseguiu ter nada de ninguém. Compreendes? Isso é muito assustador. Mas eu acho que nós temos que ter um meio termo. Estás a abanar a cabeça porquê? Ora, Eu não estou a abanar, não estou a abanar. Estou-me a ver um bocado inserida aí nessa parte e sei-me bem, graças a Deus. De agradares a toda a gente? Então acabaste de dizer que não vives para agradar a toda a gente? Não, mas eu durante muito tempo vivi uma vida que já não queria ter. Viver. Mas não era para agradar a toda a gente. Mas era alguém para agradar as minhas filhas, Pronto, não é? mas lá está. Mas aí tinhas o meio termo, porque também tinhas a parte em que tu fazias aquilo que tu querias. Não é bem, pois, não é bem isso. Para agradar a toda a gente não é bem. Não estou inserida aí, não estou. Pronto. E portanto o que eu quero dizer com esta parte do agradar aos outros é nós não termos caráter, porque no fundo são os outros que acabam por moldar o nosso caráter, nós somos aquilo que os outros querem que a gente seja, não é? E eu acho que ninguém merece ter uma vida assim. Não. Acho que isso é uma coisa que é totalmente, sei lá, eu nem tenho como descrever. Eu acho que, por exemplo, no caso de um casal, muitas vezes nós gostaríamos que o parceiro fosse de determinada forma ou não fosse. Agora, eu tenho que também ter as minhas ideias, as minhas prioridades, tu tens as tuas, e é a combinação que vai dar algum resultado. Certo? É esta negociação constante que temos, enquanto casal, para chegarmos a bom porto. Mas, quer dizer, se eu fosse uma pessoa que baixasse a cabeça e tu dizias, eu quero isto, vamos fazer aquilo, e eu não contestasse nada, porque, vamos imaginar, se eu concordo e gosto, óbvio, bora, vamos em frente. Mas vamos imaginar que é uma coisa que não me agrada minimamente. Mas apenas para te agradar, eu vou fazer aquilo que me desconforta plenamente e que me desagrada. Eu, no fundo, estou a desrespeitar-me a mim e estou-te a desrespeitar a ti também. Claro. Entendes? Isso, quer dizer, no fundo, acaba por ser uma pessoa que é totalmente dominada, e nos relacionamentos existe muito isso, uma pessoa que é totalmente dominada pela figura de maior, eu não vou dizer maior autoridade, com personalidade mais marcante. A pessoa diz, nem me quero chatear, nem vou falar. Quantas mulheres é? Isto, falamos mais nas mulheres. Não fales com ele que ele chateia-se neste horário. Deixa-o estar. Certo?
Quantas mães dizem aos filhos, não falas com o teu pai agora? E nós conhecemos algumas. Precisamente por isso é que eu estou a dizer. Não faças isso, certo? Certo. E lá, eu hoje está virado, não fales isso. Quer dizer, mais uma vez, é uma pessoa que está a ser submissa, era essa a palavra que eu queria utilizar. Esta questão da submissão, porque as pessoas que vivem para agradar aos outros são pessoas submissas. E uma pessoa submissa nunca vai ter autonomia na sua vida. Vai sempre andar ao sabor das opiniões e das decisões dos outros. E eu acho que todos nós podemos levar a vida que nós queremos entrando em negociação com as partes que se relacionam connosco no dia-a-dia. Exato. Certo? Portanto, isto é o ponto número 9. E vamos então para o ponto 10 e vamos encerrar esta primeira parte deste tópico. Isto para mim já é uma coisa que nunca fez sentido não agir exatamente de forma contrária ao que eu vou dizer agora. No meu entendimento, as pessoas que normalmente têm uma vida de merda, um dos sintomas que acaba por trazer este tipo de resultado ou de panorama é não fazer planos. A pessoa não sabe nada, não sabe o que quer, para onde é que está a caminhar, porque é que trabalha, para que é que trabalha, não tem objetivos financeiros, não tem objetivos materiais, não tem objetivos num relacionamento, para si mesmo, vamos imaginar de peso, de todos os espectros. Uma pessoa que não tem planos nenhuns. Vamos andando e vamos vendo. Eu acho que isso é uma vida de merda. É uma vida de merda, quer dizer, eu não consigo imaginar acordar de manhã e não saber o que é que tenho para produzir hoje, o que é que eu tenho para cumprir hoje, pelo qual eu estou a trabalhar, o que é que eu estou a tentar perseguir. Eu acho que isso, em primeiro lugar, não nos traz estímulo nenhum. A pessoa vai vegetando, como alguém que a gente conhece diz, a pessoa já morreu e ainda não sabe, ainda ninguém lhe informou. Eu acho que isto realmente é assim. Vejo tantas pessoas que dizem, a minha vida não presta, não tenho nada daquilo que eu queria, e às vezes eu pergunto, quando muitas vezes venho na primeira sessão de mentoria, eu faço essa pergunta. Quais eram os seus planos, por exemplo, para este ano corrente, no caso 2023? Eu não tinha planos, quer dizer, era ir andando, sobrevivendo. E eu digo, minha amiga, ou meu amigo, se não tinha planos, você não sabia para onde é que se estava a dirigir. É aquela velha história de dizeres que o GPS está sempre errado, está-te sempre a levar para o sítio errado, porque tens uma vida que não gostas, certo? Mas tu nunca lhe disseste o destino que querias chegar. Exatamente. E eu pergunto, quem não sabe o que quer da vida, não chega a lado nenhum. Certo? E para quem não sabe o que quer também, qualquer coisa serve. Portanto, eu pergunto-me como é que eu tenho legitimidade se me disseres assim, ok, eu estou a trabalhar por um objetivo e ainda não consegui atingi-lo. Estou há 10 anos nisto e ainda não saio Então vamos tentar aqui ver onde é que está o problema. Certo? Porque eventualmente toda a gente consegue chegar ao seu destino. Uns demoram um mês, outros demoram um ano, outros demoram 10, outros demoram 50. Certo? Mas eventualmente lá chegam se estiverem focados, forem persistentes e aprenderem com o caminho e estiverem dispostos a mudar alguma coisa. Coisa que eu durante muito tempo não estive. Era assim e não mudava. Certo? E tu sabes disso. E sei o preço que paguei por isso. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, se a pessoa não sabe o que é que tem como objetivo na parte profissional, na parte emocional, conjugal, família, amigos, viagens, coisas de lazer, eu pergunto, então o que é que andamos aqui a fazer? Andamos todos os dias a acordar e a fazer alguma coisa que é para empatar tempo? Vamos utilizar aqui uma expressão que tu utiliza muito aqui em Portugal, que é encher chouriços. Certo? Ou seja, é fazer e dizer, olha, é muito prático. Eu trabalho tanto, mas está a trabalhar para que objetivo? Qual é o propósito de todo esse esforço? Não sabe para quê. Exatamente. É para pagar as contas. Ok. E muitas dessas contas de coisas que não precisa. Certo? Provavelmente. E eu digo que quando eu trabalho com um objetivo, com um propósito, quando eu tenho um motivo que me faz levantar da cama todos os dias e que estou a persegui-lo, já viste a diferença que faz na minha postura, no meu estado de espírito, na minha motivação, no meu equilíbrio? Já imaginaste a diferença entre uma pessoa que acorda apenas por acordar e alguém que acorda, por exemplo, porque hoje tem que terminar aquela carteira? Vou dar o teu exemplo. Eu hoje tenho que terminar aquela carteira. Eu hoje tenho que terminar aquela tela. Pois, certo? Diferente. Nos dias que terminaste um trabalho e que não tens nenhuma encomenda, como é que te sentes? Se não tiveres nada. Mal. Certo?
Por isso é que muitas vezes tu não estás numa fase ativa, mas tanto tens um dia ou dois, por exemplo, que não estás com nada, ou estás à espera de material, ou qualquer coisa do género, certo? E que eu sei que me vês sempre ativo, sobe das escadas, e agora faz um telefonema, e agora responde a uma mensagem, e agora responde a um e-mail, e agora isto, agora vai gravar um vídeo, agora vai... Mesmo para ti deve parecer tipo fogo, e eu não estou aqui a fazer nada, certo? Claro, há sempre maneiras de nós ocuparmos o nosso tempo. Pois sim, mas é diferente. Mas é diferente entre tu sentires que tens um objetivo e sentires-te produtiva. É diferente. Certo? E aquela coisa do tipo, ok, já chegou ao final do dia, vamos dormir e amanhã repetimos tudo outra vez. Portanto, meus amigos, eu, no meu entendimento, e obviamente tem tudo a ver com o meu trabalho, e parte daquilo que eu faço é muito ajudar as pessoas a realizarem as suas metas e a concretizarem os seus planos, faça planos. Saiba exatamente o que é que você quer, estruture as coisas, crie realmente, e até os próprios planos de ação. Ok, quero comprar aquela coisa e não tenho dinheiro. Faça um plano. Poupa 50 este mês, poupa mais 50 naquele mês, daqui a 6 ou 7 meses já tens dinheiro para comprar. É um plano. Eu costumo dizer muitas vezes isto. E um livro bom para isso é o Sem Limites, não é? Não, Matriz do Sucesso. Pois, especialmente. Está bem. É assim, o Sem Limites é bom em todos os aspectos, mas no que diz respeito aos planos... Matriz do Sucesso foi dos primeiros. Sim, dos Eu primeiros. esqueço um bocadinho esse, por acaso. E até vos vou sugerir o seguinte. Em breve, não vai ser já, eu não sei, se vocês estão a ouvir este episódio, na data de publicação provavelmente não está ainda disponível, porque eu tenho aqui um segredo e uma surpresa que vai ser lançada provavelmente na próxima semana. Eu gravei muito recentemente, a semana passada, gravei uma nova Masterclass, que se chama Da Fantasia à Realidade, que tem tudo a ver com esta questão dos planos. Uma Masterclass 100% gratuita, portanto vocês não têm nada a pagar, e que está relacionado também com a Matriz do Sucesso e com esta questão de que passos é que a gente precisa de dar para conseguirmos ter planos e conseguirmos cumpri-los. Porque eu acho que muita gente também fica nesta questão da fantasia. Está tudo dentro da gaveta. Os sonhos estão todos arrumados na gaveta. Entretanto, chega ao fim da vida, que pena, podia ter perseguido aquilo naquela altura, e depois passou o tempo. Estamos sempre a tempo. Portanto, fiquem atentos às minhas publicações nas redes sociais, porque em breve eu vou lançar a Masterclass da Fantasia à Realidade, uma Masterclass muito objetiva, muito rápida, mas muito valor. Tem muita coisa lá. Eu acho que quem estiver atento e tirar notas, que são 7 passos ou 7 pontos que eu vou abordar nessa Masterclass, que realmente pode ter aqui já uma vantagem muito grande, competitiva em relação às outras pessoas que não fazem planos. Portanto, fiquem atentos, Masterclass da Fantasia à Realidade em breve será lançada. Ou então, visitem o meu site frequentemente, que na homepage normalmente tem lá sempre os meus programas gratuitos. Pronto, portanto, isto para mim, para esta primeira parte, estes 10 primeiros pontos, e na próxima semana teremos os 10 restantes, do 11º ao 20º, que também tem aqui muito que se lhe diga. Eu acho que isto já começa a traduzir muito bem aquilo que nós não devemos fazer e o que devemos fazer, porque apresentamos aqui as duas perspectivas, para não termos uma vida de merda. Porque o objetivo é sempre agregar valor para vocês terem uma vida extraordinária. Portanto, não temos interesse nenhum que vocês caiam em algumas falácias e alguns erros, porque no fundo existem aqui coisas que são erros. A pessoa acredita que se agir assim, que é tudo muito bonito. Não é. E nós acho que conseguimos exteriorizar muito bem tudo aquilo em que acreditamos. Obviamente vocês poderão discordar, e se discordarem até podem pôr nos comentários. Exatamente. Que é sempre muito útil nós fomentarmos aqui uma discussão saudável. Portanto não é andarmos para aqui em ataques, não é? Porque é uma das partes que vamos falar no episódio da próxima semana. Eu acho que se nós todos também partilharmos os insights e aquilo que vocês no fundo aprenderam deste episódio, é sempre muito produtivo até para nós vermos o vosso feedback e pensarmos também em tópicos futuros, porque já falamos várias vezes sobre isso. Se vocês estão prestes a levar uns bons puxões de orelhas, porque vocês têm mandado poucas sugestões de tópicos. Portanto, mandem sugestões de tópicos. Mais uma vez, este programa é para vocês, é de nós para vocês, com o intuito de vos agregar valor, de vos trazer aqui histórias, experiências. Exatamente. Portanto, tudo depende desta interação, é uma colaboração entre nós. Relembro também, não o fiz no início do episódio, mas relembro também que todas as pessoas que escutam este podcast em qualquer plataforma, que podem ter acesso a 20% de desconto em qualquer um dos meus cursos, luisalvesoficial.com/cursos, basta utilizarem no checkout em qualquer programa Santos20 no código de cupom,
para terem uns 20%, 12 meses de acesso ilimitado a todas as aulas. Podem repetir quantas vezes quiserem. Meus amigos, ficamos então aqui com esta primeira parte do episódio Vida de Merda. Ok? Que isto para nós é muito estranho. Pelo menos dizer esta palavra assim alto é muito estranho, porque não é nada normal nem comum para mim. Espero que tenhamos agregado valor à vossa vida com este episódio. Voltaremos para a semana. Não se esqueçam, curtam. O vídeo é muito importante para os algoritmos das plataformas. Subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, o vosso feedback, partilhem com toda a gente que precisa de ouvir alguns dos puxões das orelhas que a gente mandou aqui também. Exatamente. Independentemente do que quer que seja, porque isso é fundamental para o crescimento do podcast. Então, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Um forte abraço, uma boa semana a todos. Boa semana.